ligue para o restaurante Pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121. Tudo com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio FM. Se você está acompanhando a programação da Rádio Futebol Interior, quer que o Futebol Interior aborde em áudio a história de algum jogador, mande um WhatsApp aqui para o Futebol Interior 019 989 89 3526 019 989 89 3526. Você manda o WhatsApp e nós vamos resgatar a história do craque que deixou saudade. Rádio Futebol Interior. Quer perder peso sem perder a saúde ou sem precisar fazer aquelas dietas malucas? Inibicaps, produto 100% natural, fórmula com extratos de laranja, berinjela, insulina e outros compostos naturais em uma cápsula que vai ajudar você a diminuir o apetite. Inibicaps. Chame agora no WhatsApp 19 a melhor cobertura 89 brasileiro. 89 35 26. Tratamento com insulina e outros compostos naturais em uma cápsula que vai ajudar. Você pode parcelar em até 3 vezes sem juros no cartão. Inibicaps, a força que faltava para você perder peso. 19 9 89 89 35 26. O Inibicaps é recomendado para pessoas que querem perder peso, com exceção de mulheres grávidas ou que estão amamentando e crianças. Rádio FM. A CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, sempre ao seu lado, preocupado com uma melhora nas condições de trabalho de todos os profissionais. www.aceisp.com.br. Rádio FM. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O WhatsApp 19 9 89 89 35 26. Quem anuncia no rádio vende mais. Anuncie no rádio. Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, está precisando de crédito? Ligue agora para 031 98975 2079. A Global Assessoria Financeira tem condições especiais de pagamento e sem burocracia. Libera valores de R$5.000 a R$200.000 em 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, parcelados em até 10 anos. Ligue agora para a Global pelo telefone 031 98975 2079. A Global aguarda a sua ligação. Acesse futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva, futebolinterior.com.br. WhatsApp Rádio Futebol Interior 19 98989 3526. Na velocidade da notícia. Rádio FM. Bateu aquela insegurança pra sair comer fora com a família? Então ligue para o restaurante Pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121. Tudo com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
Rádio FI. Se você está acompanhando a programação da Rádio Futebol Interior, quer que o Futebol Interior aborde em áudio a história de algum jogador, mande um WhatsApp aqui para o Futebol Interior 019 989 89 35 26 019 989 89 35 26. Você manda o WhatsApp e nós vamos resgatar a história do craque que deixou saudade. Rádio Futebol Interior. Quer perder peso sem perder a saúde ou sem precisar fazer aquelas dietas malucas? Inibicapes, produto 100% natural, fórmula com extratos de laranja, berinjela, insulina e outros compostos naturais em uma cápsula que vai ajudar você a diminuir o apetite. Inibicapes, chame agora no WhatsApp 19 989 89 35 26. Tratamento com 120 cápsulas. À vista tem desconto e você pode parcelar em até 3 vezes sem juros no cartão. Inibicapes, a força que faltava para você perder peso. 19 989 89 35 26. O Inibicapes é recomendado para pessoas que querem perder peso, com exceção de mulheres grávidas ou que estão amamentando e crianças. Rádio FI. A CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, sempre ao seu lado, preocupado com uma melhora nas condições de trabalho de todos os profissionais. www.aceisp.com.br. Rádio FI. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O WhatsApp 19 989 89 35 26. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, está precisando de crédito? Ligue agora para 031 98975 2079. A Global Assessoria Financeira tem condições especiais de pagamento e sem burocracia. Libera valores de 5 mil a 200 mil reais em 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, parcelados em até 10 anos. Ligue agora para a Global pelo telefone 031 989 75 2079. A Global aguarda sua ligação. Acesse futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva, futebolinterior.com.br. WhatsApp Rádio Futebol Interior 19 98989 35 26. Atenção para o toque de 3 segundos. Começa agora. Balançando a Rede. Você por dentro de tudo. Balançando a Rede. Esporte. Balançando a Rede. Campeonato Paulista. Futebol interior. O portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Claudinei Rossi. 19 horas mais 37 minutos, 7 da noite mais 37 minutos em Campinas. Olá, muito boa noite para você ligado aqui na Rádio Futebol Interior. A partir de agora, o Balançando a Rede, antecedendo a jornada esportiva, porque às 8 da noite a bola rola na Arena Barueri. Tem decisão, e se tem decisão, a Rádio Futebol Interior está presente. Tem Red Bull Bragantino e Guarani decidindo o Troféu do Interior 2020. Red Bull Bragantino e Guarani e Red Bull Bragantino. E você não vai perder um só lance aqui na Rádio Futebol Interior, através do nosso Facebook e também do nosso canal do YouTube. Você pode mandar as suas mensagens e participar com a gente
Todas as emoções com a narração de Gustavo Marques, as reportagens de Levi Júnior. E eu estarei por aqui, no plantão, nos comentários desta jornada esportiva. Agora é o Balançando a Rede, aqui Rádio Futebol Interior. A coordenação de Carlos Corsato, a direção comercial de Elcio Paiola e a direção geral, Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Baixe o aplicativo Placar ao Vivo Futebol Interior no seu celular. É grátis. Claudinei Cossí. Legal, estamos por aqui, sempre em nome de Restaurante Pizza do Dadá. Ligue e receba em casa, 3744-2121. Falamos também para Inibicaps, a força que faltava para você perder peso sem perder a saúde. Peça já o seu, 19989893526. Falamos para futebolinterior.com.br, o portal de futebol do Brasil. Também para Global Assessoria Financeira. Empréstimos sem burocracia é com a Global. Ligue 0319-8975-2079. Global Assessoria Financeira. E com a gente também a 93. Você quer ficar na moda? Garanta já o seu look na 93. Peças exclusivas de muita qualidade para todos os gostos. Adquira já através do Instagram, @993br, ou, se preferir, pelo WhatsApp. Anote aí, 084 9800 6974, para você se vestir e ficar na moda, como diria, nos trinques. É só você acessar o WhatsApp 084 9800 6974. Rádio Futebol Interior na decisão do Troféu do Interior. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, a bola rola, a Arena Barueri tem Guarani e Red Bull Bragantino. Quem será que leva o título do interior? A vaga para a Copa do Brasil em 2021 e mais R$360 mil para os cofres do clube. Você vai saber tudo isso aqui na Rádio Futebol Interior. E vamos girando aqui os destaques do nosso Balançando a Rede. Começando com o primeiro destaque do Bugre, o Guarani. Diz aí o seu destaque. Boa noite, Levi Júnior. Levi Júnior. Boa noite, Claudinei. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Futebol Interior. Claudinei, a noite de decisão. Guarani, após ter a classificação nas mãos e ficar fora das quartas de final do Paulistão, agora vai jogar contra o RB Bragantino para tentar conseguir aí erguer o troféu do interior. O Guarani, que conta com a perda do Alemão, do Cristóvão, do Igor Henrique, que foram analisados, segundo a Rádio Central de Campinas, testaram positivo para a Covid, viu, Claudinei? Legal, tá aí, começam a aparecer os problemas, né? Os problemas do retorno do futebol, que a gente havia comentado muito aqui antes do retorno do futebol no Brasil todo, né? E lembrando que final de semana tem início do Campeonato Brasileiro. Pois é, vamos ver o que é que vai acontecer. E no adversário do Bugre, hein, Levi Júnior, qual é o destaque do Bragantino? O Massa Bruta? Acho que é ainda. Diz aí o destaque do Braga. É isso aí, Claudinei. Massa Bruta, após eliminar o Botafogo na semifinal, em confronto decidido nos pênaltis, vem com uma mistura aí de reservas e titulares, já pensando no jogo de estreia na Série A contra o Santos no domingo, viu, Claudinei? Legal, estão aí os destaques do Guarani, também o destaque da equipe do Bragantino. Daqui a pouquinho, 8 da noite, a bola rola e ele vai trazer as emoções para você aqui. Ele quer dar a flechada hoje. O destaque do nosso narrador exclusivo da Rádio Futebol Interior,
Gustavo Marques, o seu destaque. Boa noite, Gustavo. Gustavo Marques, vamos pra rede. Boa noite, Claudinei Corsi. Boa noite para os amigos ligados e conectados aqui na Rádio Futebol Interior. A expectativa é a melhor possível. O Guarani tem a oportunidade de ser campeão do interior e, além de desbancar 360 mil para os seus cofres, ainda vaga para a Copa do Brasil. A torcida está entusiasmada e esperando uma boa partida do Guarani e até mesmo uma boa vitória, Claudinei Corsi. Daqui a pouquinho eu volto em definitivo para contar essa história. Legal este Gustavo Marques, daqui a pouquinho ele assume a jornada esportiva da Rádio Futebol Interior, agora 7 da noite mais 43 minutos, 7h43, é o Balançando a Rede aqui na Rádio Futebol Interior, falando para Restaurante Pizza do Dadá, Inib Caps, futebolinterior.com.br, Global Assessoria Financeira e no EV3 que veste você e deixa você mais do que na moda. Rádio Futebol Interior, que tem a coordenação de Carlos Corsato, a direção comercial de Elcio Paiola e a direção geral Dr. Arthur Eugênio Matias. Aqui você sabe, né? Na Rádio e TV Futebol Interior, a gente veste a camisa. Lembrando que nós vamos com o futebol da Rádio Futebol Interior aqui até às 10h30 da noite, porque depois tem para você todo o segundo tempo de Bahia e Ceará. É a final da Copa do Nordeste, a primeira partida, 3-1 para o Ceará. Estaremos aí em parceria com a Rádio Esportes MS, portanto fique ligado, Bahia e Ceará, todo o segundo tempo para você aqui na Rádio Futebol Interior. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para conferir a ficha técnica, como jogam os times, como é que vem a arbitragem, tudo para você daqui a pouquinho aqui no Balançando a Rede da Rádio Futebol Interior. Segura aí que a gente volta já já. Na velocidade da notícia. Rádio FI. Bateu aquela insegurança para sair comer fora com a família? Então ligue para o restaurante Pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121. Tudo com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio FI. Se você que está acompanhando a programação da Rádio Futebol Interior quer que o Futebol Interior aborde em áudio a história de algum jogador, mande um WhatsApp aqui para o Futebol Interior 019 989 89 35 26 019 989 89 35 26. Você manda o WhatsApp e nós vamos resgatar a história do craque que deixou saudade. Rádio Futebol Interior. Quer perder peso sem perder a saúde ou sem precisar fazer aquelas dietas malucas? Inib Caps, produto 100% natural, fórmula com extratos de laranja, berinjela, insulina e outros compostos naturais em uma cápsula que vai ajudar você a diminuir o apetite. Inib Caps, chame agora no WhatsApp 19 989 89 35 26. Tratamento com 120 cápsulas. À vista tem desconto e você pode parcelar em até 3 vezes sem juros no cartão. Inib Caps, a força que faltava para você perder peso. 19 989 89 35 26. O Inib Caps é recomendado para pessoas que querem perder peso, com exceção de mulheres grávidas ou que estão amamentando e crianças. Rádio FI. A CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos
esportivos do interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, sempre ao seu lado, preocupado com uma melhora nas condições de trabalho de todos os profissionais. www.acisp.com.br. Rádio FI. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O WhatsApp 19 989 89 35 26. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, está precisando de crédito? Ligue agora para 031 98975 2079. A Global Assessoria Financeira tem condições especiais de pagamento e sem burocracia. Libera valores de 5 mil a 200 mil reais em 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, parcelados em até 10 anos. Ligue agora para a Global pelo telefone 031 989 75 2079. A Global aguarda a sua ligação. Acesse futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva, futebolinterior.com.br. WhatsApp Rádio Futebol Interior 19 98989 3526. Estamos apresentando Balançando a Rede. Legal, 7 da noite, mais 49 minutos, 7h49, já às 8 da noite a bola rola, Arena Barueri, tem a decisão do Troféu do Interior, Guarani e Red Bull Bragantino. E eu já, nesse Balançando a Rede, vou abraçando a rapaziada ligada com a gente aqui na transmissão da Rádio Futebol Interior, curtindo esse Balançando a Rede, e vão ficar com a gente aí na jornada esportiva. Um abraço para Marilda Franco, lá em Ubatuba, curtindo as praias de Ubatuba, e também sempre ligada na Rádio Futebol Interior. Meu amigo Jorginho Araújo, cantor, compositor, ligado aqui com a gente também. Um abraço, viu, Jorginho? A Denise Dantas com a gente também. O Serginho Moreira, muito obrigado pela sua audiência. E a Celina Nacal, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, também ligada com a gente aqui na jornada esportiva. É isso aí, você manda sua mensagem tanto no Facebook como no YouTube. Eu fico por aqui no Facebook, e o Gustavo Araújo, cantor, e o Levi Júnior vai estar com a gente aqui trazendo as mensagens do YouTube. Vamos então conferir a ficha técnica do jogo, começando com a escalação. Atenção aí você, torcedor do Bugre, se ligue, porque Levi Júnior vai dizer como joga o seu Bugrão Exportação. Diz aí, Levi Júnior. É isso aí, torcedor bugrino, chegou a hora, hein? Chegou a hora, Claudinei. O Guarani, time do Thiago Carpini, vai vir escalado dessa forma. O goleiro é o camisa 12, Jefferson Paulino. Lá pela lateral direita vem ele, camisa 17, Pablo. A dupla de zaga com novidades, Claudinei. 34, Valber, e o camisa número 6, Bruno Silva, o capitão do Bugre. Lá pela esquerda vem o camisa 20, Bidu. Na meiuca, na volância, 5, David. O meio de campo formado por 80, Arthur Rezende, 10, Lucas Crispim e 22, Bruno Sávio. E o ataque, os nossos artilheiros, 29, Júnior Todinho e 21, Vagninho. Vamos lá de novo então, o goleiro é o 12, Jefferson, 17, Pablo, 34, Valber, 6, Bruno Silva, 20, Bidu, 5, David, 80, Arthur Rezende, 10, Lucas Crispim, 22, Bruno Sávio, 29, Todinho e 21, Vagninho. Esse é o time titular, e o banco de reservas à disposição do professor Thiago Carpini vem dessa forma: camisa 1, Matheus Cavicchioli, 7, Lucas Abreu, 11, Giovani, 15, Marcelo, 18, Eduardo Persson, 19, Elias Carioca, 30, Pedro Acorce, 32, Matheus Souza,
33 Romércio sentiu a posterior no treino de ontem, 35 Renanzinho, 36 Eliel e com a camisa número 100, completando hoje aí as 100 partidas e dando adeus ao Bugre nessa temporada, Ricardinho. Claudinei. Legal, tá então como joga o time do Guarani. Agora vamos conferir o adversário do Bugre, o Massa Bruta, o Red Bull Bragantino, diz aí Levi Júnior. Chegou a hora da luta, é o alvinegro em ação. Claudinei, o RB Bragantino, já pensando na estreia contra o Santos pela Série A, mesclou aí o elenco. O time do Felipe de Oliveira Conceição vem dessa forma. O goleiro é o 40, Cleiton. Zagueiro Léo Ortiz com a camisa 3, 6, Edmar, 7, Arthur, 11, Matheus Jesus, 13, Aderlan, 14, Fabrício Bruno, 25, Hiller, 27, Alejandro, 34, o Everson e 38, Morato. Repeteco então, 40, Cleiton, 3, Léo Ortiz, 6, Edmar, 7, Arthur, 11, Matheus Jesus, 13, Aderlan, 14, Fabrício Bruno, 25, Hiller, 27, Alejandro, 34, Everson, 38, Morato. E no banco de reservas, à disposição do professor, temos o camisa número 1, goleiro Júlio César, 2, Léo Realpe, 4, Liger, 9, Matheus Peixoto, 10, Claudinho, 15, Ítalo, o artilheiro aí do Campeonato Paulista, 16, Robinho, 17, o Everton, 20, Bruno Tubarão, 31, Vitinho e 36, Luan Cândido. Claudinei. Legal, tá aí o Bragantino escalado então num misto de reservas e titulares, né? O Bragantino que parece que não tá muito preocupado com esse título do interior, não. Vamos ver como é que vai se apresentar a equipe do Bragantino frente ao Guarani. Rapidamente, trio de arbitragem aí, Levi Júnior. Arbitragem. Levi Júnior. Para apitar a partida entre Red Bull Bragantino e Guarani, a árbitra Edna Alves Batista com os seus assistentes, número 1, Danilo Ricardo Simão Maniz, assistente número 2, Fabrini Bevilacqua Costa e o quarto árbitro, Salim Fendi Chaves. Essa é a arbitragem, Claudinei. Legal, execução do hino nacional do Brasil, vamos ouvir. Nacional do Brasil, hino nacional brasileiro sendo executado na Arena Barueri. Os times já em campo, tudo pronto, já a bola rola e começa a decisão do troféu do interior, Guarani e Red Bull Bragantino. Abraçando aqui também o diácono Zaqueu César, diz aqui, vamos Gustavo Marques. A Suzy Vilares diz aqui, o Levi mandou muito bem, a Naara Vilares também diz aqui, vamos pra cima, Levi. É isso aí, a torcida do Levi hoje tá em peso aqui, hein?
Só queria saber depois, viu, Levi? Você dá um jeitinho de descobrir lá, porque é Naara e não Nara. Tá bom? Você deve essa informação pra gente depois. A Márcia Santos também, aí, Levi, vai pra cima. A Marilda Franco com a gente aqui. Também a Marta Frutuoso Picarelli, também ligada aqui da MF Esportes. Amanhã, torcendo como nunca para o seu Palmeiras, né? O Kleber Donizete com a gente também. E curtindo aqui a transmissão. Muito obrigado aí pela sua audiência, viu, Kleber Donizete? Continue com a gente, torcendo firme e forte aí, tá bom? Tá certo, então, é o Balançando a Rede que vai ficando por aqui. São 7 da noite, mais 58 minutos. A árbitra já está ali no centro do gramado, com a sua auxiliar, o seu auxiliar, o quarto árbitro, esperando os capitães aí pro TOS, né? E eu vou passando então agora o comando da jornada esportiva para o locutor da flechada. Vem ele! Vamos todos juntos numa grande corrente, de bandeira na mão, levar o time pra frente. Todos unidos na mesma emoção, torcendo por uma vitória. Mas independente do placar, nosso clube é a nossa glória. A hora está chegando, a bola vai rolar. A galera está querendo ver a rede balançar. Rádio Futebol Interior. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques, vamos pra rede. Eu levo sempre comigo, em todo o campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Vem comigo, torcedor bugrino, vem comigo, pátria bugrina, porque daqui a pouquinho todas as emoções. É o bravo bugre campineiro, o bugre guerreiro em campo tentando o título do interior e uma vaga na Copa do Brasil. E parece, Levi, que o Carpini vai falar, e se ele vai falar, é com você. Carpini na voz. Os que ficaram de fora, já tem alguns jogos que a gente não vem contando com todos. O Giovani hoje retorna, mas ainda não 100%. Enfim, a gente confia plenamente no Valber, que vai entrar na equipe que a gente traçou como estratégia para fazer um bom jogo. De tudo, a gente controlar o jogo, ficar com a bola e buscar fazer um bom jogo e vencer. Tá bom, obrigado. Tá aí o Carpini, Gustavo. Tá certo então Carpini falando aqui nos microfones da Rádio Futebol Interior. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está em casa, você que está no seu carro, você que está no seu smartphone, no seu tablet, também no seu notebook. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que também que está pela TV no Futebol Interior, pelo YouTube ou também pelo Facebook. Obrigado pelo carinho da audiência. Chegou o grande dia, chegou a grande hora, a emoção do futebol comigo. A minha garganta é minha chuteira, o meu grito de gol é a sua emoção. Flechada neles, Guarani! Pra cima deles, bravo bugre guerreiro! Eu quero soltar a minha flecha! Eu quero soltar a minha flecha! 1 minuto de silêncio aí, Levi Júnior. Em respeito às mortes do Covid, 1 minuto de silêncio lá na Arena Barueri, Gustavo. Tá certo, o Guarani que vai jogar em campo com as camisas verdes, shorts verdes, meiões branco, meiões verdes também, né? Ao contrário, já a equipe do Red Bull Bragantino com camisa branca, shorts brancos, meiões brancos, pra partida de hoje aqui na Arena Barueri. Vamos lá, Guarani, vamos lá, bravo bugre guerreiro, pra você sentir localizado, o Guarani vai atacar, viu? Lá no placar eletrônico, como se fosse no Brinco de Ouro da Princesa. Como estivéssemos no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani vai atacar lá
o placar eletrônico. Já a equipe do Red Bull Bragantino vai atacar sentido aos portões de entrada no Brinco de Ouro da Princesa. Vamos lá, Guarani, pra cima deles, Bugre! Pra cima deles, Guarani! Vamos, Guarani, vamos, Guarani! Vamos, Bugre, vamos, Bugre! Vamos, Guarani, pra cima! E a bola tá rolando! Começa a decisão do interior. Começa a decisão do interior aqui nos microfones da Rádio Futebol Interior. A emoção é aqui, porque aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Gustavo Marques, vamos pra rede. O Guarani já vinha descendo com o Bidu, perdeu o remesso manual já cobrado, tenta se lançar para o campo de ataque, recupera a equipe do Bragantino, domina com Léo Ortiz deu o toque, já pegou camisa 25, Heiler deu o toque para cima, a bola tocada, recupera a equipe do Guarani, Pablo já soltou, dominou com Crispim na ponta direita de ataque, dessa equipe do Bugre, cruzamento na grande área, a bola saiu, arremesso manual que vai ser cobrado, já tem pressa para cobrança, vai Pablo para cobrança, soltou, já recebeu aqui no campo de defesa com Valber soltou no círculo central no meio campo para Bruno Silva já tocou curtinha com David devolveu para Bruno Silva domina no campo de defesa, ele abre o jogo, toca a bola para Crispim volta, vem tocando bola, a bola já é tocada com o goleiro Jefferson Paulino sim, chamou, falou. Não, e que surgiu aí um papo, né, depois do jogo do Guarani, do último sábado, que tem problema de salários atrasados e aquele negócio todo, né, e muita gente ligando isso ao fato das últimas apresentações do Guarani, que não foram aquelas apresentações que o torcedor estava acostumado a ver antes da parada da pandemia, né? Então, vamos ver se hoje, né, conversaram com os jogadores, acertaram alguma coisa, se realmente o fato é esse, mas o que a gente espera é ver um Guarani com um pouco mais de vontade, né? Você mesmo disse na última partida que você sentiu isso, que faltou essa vontade para o Guarani. Então, tomara que ele tenha hoje, porque 360 conto ajuda bastante, né, Gustavo? Você ajuda. E o mais importante é a vaga também na Copa do Brasil, né, Claudinei Corsi? Isso é importante. É verdade, o Guarani que está fora dessa competição, né, tem a chance agora de voltar e de uma maneira até mais tranquila, né? Não precisa se preocupar com Série B, nada. Pode garantir hoje a sua vaga para a Copa do Brasil. E Copa do Brasil também é uma Copa que, sabendo trabalhar ela direitinho, dá uma boa grana. Campeonato Paulista. Gustavo Marques, vamos pra rede. E a bola já é tocada no campo de defesa para a equipe do Guarani. A bola é tocada no meio com o David. David soltou, pegou o Crispim devolveu para David de novo no campo de defesa. Ele abre o jogo, inverte o jogo da direita para a esquerda, domina aqui com camisa 20, Bidu na esquerda, ele domina, deu um toque curtinho, pegou com o Arthur Rezende soltou para Bruno Silva erga a cabeça, solta a bola aqui com o Valber no campo de defesa, ele devolve para Bruno Silva tem aqui Arthur pela esquerda, ele domina com a perna de esquerda, ele dominou, deu o toque, a bola tocada para Bidu dominou, cortou, fez o pivô, deu o toque, pegou para Vagninho, jogo paralisado, caiu no gramado, é falta para a equipe do Guarani em cima de Bidu, Levi. O Bidu tentou fazer um drible ali na intermediária esquerda, já sairia bem ali no fundo do ataque do RB Bragantino, mas o lateral direito fez a falta, parou o jogo, bola do Guarani na defesa, Gustavo. E domina com Valber no campo de defesa, erga a cabeça, soltou para Bruno Silva, o capitão da equipe do Guarani. A bola é tocada com o Bidu tentou fazer o corte, volta a bola, ele domina com a perna esquerda, tentando virar no jogo, ele carrega, inverte o jogo agora para a direita, campo de ataque dessa equipe do Guarani, com Pablo domina, erga a cabeça, tá passando, soltou curtinha, já dominou, devolveu para Pablo tentou fazer o cruzamento, a bola saiu demais, subiu muito alto, foi pra fora. Guarani chegando com perigo e eu estou gostando da postura da equipe do Guarani, Levi Júnior. Boa jogada pela direita, Gustavo. Bruno Sávio enfiou uma bola pro Pablo tentar o cruzamento, mas ele pegou errado na bola, tiro de meta pro RB. E tiro de meta para a equipe do RB Bragantino no campo de defesa. Obrigado a você que está nos acompanhando em
todas as plataformas Futebol Interior. Eu sou Gustavo Marques e obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha aí a equipe do RB Bragantino. Ia perdendo a bola, chegou para apertar a equipe do Guarani. Recuperou, domina com Bidu. O jogo está paralisado. Está no gramado, caído. O juiz deu falta para a equipe do RB Bragantino e tem cartão aí, Levi. Lá no campo de ataque, o Arthur Rezende dividiu uma bola com o Aderlan, lateral direito do RB. E a Edna já deu amarelo pro Arthur. Pra mim não era nada não, viu, Gustavo? Tá muito cedo. A trombada foi forte, né? Mas vamos lá, precisando de dinheiro, você microempreendedor ou autônomo e assalariado, temos condições especiais de pagamento sem burocracia. Ligue agora, DDD 031 989 75279 031 989 75279 Global Investimento. Baixe o aplicativo Placar ao Vivo Futebol Interior no seu celular. É grátis. E vinha pro campo de ataque a equipe do RB Bragantino, recupera a equipe do Guarani, trabalha essa bola pro campo de ataque, ia tentando chegar ali com o Todinho, mas recupera a bola, a equipe do RB Bragantino no campo de defesa, vem tocando bola, vem trabalhando, ele levanta a cabeça, olha, vem com quem joga, recuperou o Guarani, mas falta a bola com Léo Ortiz no campo de defesa, ele inverte o jogo, domina com o Edmar já domina, ele olha, erga a cabeça, mandou bola pra frente, vai apertando a equipe do Guarani, o Guarani vem fechando o campo da equipe do RB Bragantino. O Bragantino com dificuldades para ir pro campo de ataque. Léo Ortiz manda bola pra frente, recupera o Guarani, volta a bola de novo com a equipe do RB. A bola já é tocada, se lançando pro campo de ataque. Na direita, chegando o campo de ataque. Caiu, pediu pênalti. Ela tava em cima, hein? A Edna estava em cima e disse que não foi nada, Levi. Tava em cima da jogada, dentro da área. O Matheus Jesus adiantou a bola, o Bruno Silva chegou, mas não foi nada, nem encostou, tiro de meta pro Jefferson Paulino cobrar. E você que está aí nos olhos, no jogo, Claudinei Corsi, pra você lance normal? Lance normal, sim, e um detalhe, ela poderia muito bem dar o cartão amarelo pro jogador do Bragantino por simulação. E vem o Bragantino de novo pro campo de ataque, bola tocada na grande área, chega pra afastar a zaga da equipe do Guarani, agora com tranquilidade Bidu manda essa bola, manda o bico pra frente, tentando achar alguém, subiu de cabeça pra afastar, nossa, essa bola fica, daria para a equipe do Guarani pegar, hein, Levi? Uma bola perigosa que o Bidu lançou lá pra frente, quase que o zagueiro dá de presente ali pro Todinho. Domina com Edmar lá do lado esquerdo, campo de defesa, solta a bola, domina com Arthur dominou, já deu um toque curtinha para Léo Ortiz erga a cabeça, trabalhando um pouco para frente do meio de campo, recuperou a equipe do Guarani, Vagninho desce no contragolpe, desceu o Vagninho, na esquerda tem Todinho passando, Todinho já pegou, na esquerda, foi para cima, fez o cruzamento, olha o gol, nossa, cortou errado a zaga da equipe do RB Bragantino, mas o Guarani chegou com perigo. E o detalhe do lance é todo seu, Levi Júnior. A equipe do Bragantino se atrapalhou ali na saída de bola, sobrou a bola no pé do Vagninho, ele deu uma bola bem infiltrada, mas já estava impedido, viu, Gustavo? Não estava valendo mais nada, sim. Uma perguntinha pro Levi Júnior. Sim. Você gostou da bandeira ali, Levi? Meu Deus, não me coloca nessa situação não. Não, o trabalho dela, ela foi bem, né? Tá trabalhando muito bem a isso que eu queria saber. Campeonato Paulista. Eu acho que ele ficou assim, com medo, hein? Posso mandar um abraço, Gustavo? Agora vai ter que mandar, né? Claro, né? Sim, fica à vontade. Queria mandar um grande beijo pra Luísa Matias. E vem a equipe do RB Bragantino para a esquerda, cortou, fez o levantamento, grande área, sobe de cabeça o capitão da equipe do Guarani, Bruno Silva, e olha a jogada errada do Guarani, nossa, que erro grotesco, chegou o Matheus Jesus, bateu para fora! O que ele fez ali, Levi Júnior? Dentro da área pela esquerda, Gustavo, o David furou a bola, não deu para entender muito bem, a bola sobrou na perna canhota do Matheus Jesus, ele bate muito bem, mas chutou por cima da trave do Jefferson Paulino, tiro de meta, segue 0-0. Tempo e placar.
9 minutos e 15, primeiro tempo. O troféu do interior vale título. Bragantino 0, Guarani também 0. Lembrando que amanhã tem a primeira decisiva do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians. E aqui o Guarani tem uma falta perigosíssima. E o detalhe é todo seu, Levi. Wagninho jogou por dentro, ia sair livre ali na intermediária, quase perto já da área, Gustavo. E o camisa número 25, volante do RB, chegou empurrando por trás. Falta perigosa ali pro Guarani, viu? Em cima de Wagninho, falta perigosíssima. Tem uma grande oportunidade o Guarani. Tem uma grande oportunidade o Guarani. Gustavo, oi. Eu não entendi por que ela deu amarelo pro Arthur Rezende e não deu amarelo nesse lance. Vai entender. Edna, árbitra da partida. O jogo está paralisado. É falta para a equipe do Guarani. Guarani que tem uma grande oportunidade. Vamos lá, Guarani! O meu subconsciente tá pedindo gol. Tá pra cobrança, Bidu. Tá também Arthur. Tá Bidu. Tá Arthur. Essa é para Arthur. Ele mesmo. Pra batida pro gol. Pra fora. Teve um desvio. É escanteio para a equipe do Guarani. O Arthur chutou muito bem, viu, Gustavo? Mas a bola desviou na barreira. Escanteio lá pelo ataque esquerdo do Guarani. Perigo aí pro RB, viu? E perigo, vai pra cobrança, Bidu, lado esquerdo, tem a oportunidade agora, Guarani, é agora, Bravo Bugre, bola na grande área, toque de cabeça, foi pra fora, teve mais um desvio, é outro escanteio pro Bugre. Desviou ali na zaga do RB, mais um escanteio pelo mesmo lado, mais uma chance pro Guarani. E vai de novo o Bidu, lado esquerdo, vai Bidu pra cobrança de escanteio, vai lá Bidu, manda a bola pra grande área, subiu de cabeça, afasta a equipe do RB Bragantino, aperta o Guarani na saída de bola, mas conseguiu fazer o toque, vem no contragolpe a equipe do Bragantino, a bola já tocada, Coutinho já dominando com camisa 25, Railer, e recuperou o Guarani pro campo de ataque, dominou, foi pra cima dele, tá na marcação, já domina a equipe do Guarani, Bruno Sávio fez o toque, tentando ali o Todinho, mas ele não conseguiu recuperar a equipe do Bragantino no campo de defesa, aperta, a bola é jogada, tentando recuperar, não deu, o Bidu ia chegar, e agora é o momento do perigo, vem a equipe do RB Bragantino no contragolpe, chega para cortar, fazendo falta, mas a Edna estava em cima, a árbitra da partida, mandou o jogo seguir no campo de defesa, e inverte o jogo da direita para a esquerda, domina com o camisa 38, ele já dominou, fez a invertida de bola, a bola já é tocada, domina campo de defesa, domina com Léo Ortiz, ele dominou, vem com quem joga, tocou de novo para Fabrício Bruno, o Fabrício Bruno já fez o toque, dominando com Edmar já pega, bola lançada lá na grande área, sobe de cabeça, Bruno Silva e afasta. Caiu nos pés de Arthur, a bola tocada na fogueira, recuperou, Matheus Jesus dominou com o camisa 7, Arthur fez o toque na grande área, sozinho o goleiro da equipe do Guarani pega a bola e segura, afastando o perigo, mas o Bragantino chegou com perigo, Levi Júnior. O Arthur tá ali na extrema direita do ataque do RB. Ele que é ex-jogador do Palmeiras, muito rápido, tem muita qualidade, vai trazer perigo ali pro Bidu, viu? Gustavo, uma passadinha aqui pelo Facebook, né? Senão acumula demais. Aqui não dá pra gente falar de todo mundo. O Cláudio Oliveira, em Indaiatuba, manda boa noite pra gente. Tá ligado e torcendo pro Guarani. Ele é nosso compartilhador aqui. O Kleber Donizete continua com a gente. A Marcilânia Gonçalves diz que a transmissão tá show. O Marcelo Tel, em Sumaré, precisa tomar cuidado com os nomes aqui que você já viu, né? Sim. A Marilda Franco lá em Ubatuba curtindo a gente aqui, a Suzy Vilares em Aguaí, São Paulo, Luiz Fernando aqui em Araraquara curtindo essa bela narração, um grande abraço a todos da equipe esportiva. O Marcos Antônio mandou um salve aqui, a Marcilânia é de Tauá, no Ceará. E o Renato Paulo dos Santos também, torcendo pelo Bugre. E veio o Guarani pro campo de ataque. E Bruno Sávio foi pra cima na marcação, tem dois jogadores em cima dele. Dominou com Arthur. E Crispim fez falta, o juiz em cima marca falta. A árbitra da partida em cima marca falta para a equipe do Guarani. E o detalhe, o que você viu, Levi? Crispim dominou ali muito bem pela intermediária direita, pertinho ali da área. Chegou
o meia do RB, Morato, camisa 38, para fazer a falta. Pelo lado direito do ataque do Guarani, vem perigo aí pro goleiro Cleiton, Gustavo. E vem perigo pro goleiro Cleiton. Tem a oportunidade o Guarani. Uma grande oportunidade daqui a pouquinho. Eu quero ver o comentário desses 14 minutos e 30 nesse primeiro tempo. Daqui a pouquinho o Claudinei Corsi vai dar um pitaco do comentário. Vai achar o que vai entender qual é a postura do Guarani, também qual é a postura do RB Bragantino. Vai pra cobrança. Tá lá de novo Arthur Ibidu. Mais uma grande oportunidade. A equipe do Guarani vai pra cobrança. Agora Ibidu partiu, bateu pro gol. Passa e vai embora. Mas bateu bem o Bidu, hein, Levi? Pela intermediária direita. O Guarani que agora conta com duas chances aí de cobrança de falta, que é o Arthur Rezende e o Bidu. Os dois batem muito bem na bola. Até agora 2 oportunidades de falta. As 2 foram bem cobradas, mas não chegaram a acertar a meta do goleiro Cleiton, Gustavo. E como erra o RB e como erra a equipe do Guarani, hein? Que coisa. Domina Vagninho, tentou ir pra cima, chega pra afastar a zaga da equipe do RB Bragantino. A bola já tocada, domina com David, o toque de cabeça, pegou o Bidu, tentou ali fazer a virada, conseguiu a bola tocada com Arthur. Arthur devolveu pra Vagninho, bonita jogada, o cruzamento, dominou, deixa virar, bola batida do desvio, nossa! Se vai pro gol, é gol! Volta com Bidu, Bidu já tocou a bola, domina com Pablo, Papo pra Bruno Sávio, já fez a correria pra tentar fazer o pivô, a bola é tocada, quase dando certo, Bruno Sávio tentou passar, conseguiu a bola recuperada, domina Vagninho, dominou muito bem, uma briga de bola, a briga, voltou com Crispim, cortou, virou, bateu pro gol! O passe vai embora! O passe vai embora! Mas estou gostando, hein, Levi? Um bate-rebate ali na intermediária direita do ataque do Guarani. A bola sobrou pro Crispim, ele limpou a jogada, driblou o zagueiro do RB e de fora da área concluiu mais rasteira e um pouquinho fraca. Passou raspando ali perto da trave do RB, Gustavo. E é tempo de análise. Ele, Claudinei Corsi. Claudinei, está gostando da postura do Guarani nesse primeiro tempo, Claudinei Corsi? Estou gostando da postura do Guarani, gostando do jogo. O jogo é muito bem disputado, né? O Bragantino já teve algumas oportunidades também. O Guarani ainda peca um pouquinho, como foi nas outras partidas, a hora que a bola chega ali na frente para definir a jogada, né? Precisa ter mais confiança o Guarani, mas está chegando bem, está se portando bem. A equipe do Bragantino, apesar de não ser todos os titulares, é uma equipe perigosa, muito bem treinada. Tem que tomar cuidado, não pode dar vacilo. Olha o Red Bull. E olha a equipe do RB Bragantino, fez o cruzamento, chega para cortar e afastar, a bola saiu para fora. É escanteio para a equipe do Bragantino. Só complementando então, não pode dar bobeira, como deu o David aquela hora lá, que perdeu a passada da bola dentro da grande área. Aí realmente vai facilitar as coisas para o Bragantino, mas o jogo é bom, o Guarani está bem na partida. O Guarani bem na partida, 17 minutos e 40 desse primeiro tempo. Obrigado você que está na audiência, bombando no Facebook, muito obrigado. Escanteio, lado esquerdo para a equipe do Bragantino, RB Bragantino, para alguns RB, para outros Bragantino. Na grande área, sobe de cabeça para afastar ali o Todinho, mandou bola para fora, não era o Vagninho, mandou bola para fora, é outro arremesso manual para a equipe do Bragantino. É o Paulista, é troféu do interior e você está na melhor equipe esportiva. Rádio Futebol Interior, já vem dominando a equipe do RB Bragantino. A bola foi paralisada porque tem jogador caído no gramado, é falta pro Bragantino. Tá caído ali o 38 Morato, meia esquerda ali do Bragantino. Tava de costas pro gol, o Pablo chegou forte por trás e fez a falta desnecessária. Cobrança aí que vai ser executada pelo 6 Edmar. Perigo aí pro Guarani, Gustavo. E perigo, perigo, perigo. Perigo, o Guarani. Se segura aí, Bugrão, porque o coração aqui já está disparando. O empurra na grande área. A árbitra da partida, Edna, já vai lá colocar a casa em ordem. Um empurra, hein, Levi? Não estão se entendendo ali o 34 Valber e o 3 Léo Ortiz. Ela tá dando um recado ali que vai dar amarelo, hein? Olha o Corona, hein?
E que coisa, hein? Que coisa. Vai autorizar a árbitra da partida. Bola na grande área para a equipe do Bragantino. Sobe de cabeça para afastar a zaga da equipe do Guarani. Vem tentando descer no contragolpe. O Bruno Sávio cortou, perdeu onde não podia perder. Mas ainda bem que a bola é recuperada. Domina com o Pablo. O Pablo se lança todo para o campo de ataque. Vem o Guarani. Devolveu o Crispim para Bruno Sávio. Fez o lançamento muito forte para tentar achar o Pablo. A bola saiu. Arremesso manual para a equipe do Bragantino. Facebook. O Renato Paulo dos Santos é lá de Curitiba, torcendo pelo Guarani. O Elton Maranhense, boa noite pra gente aqui. A Gabriela Quinalha diz oi pra todo mundo. O Luiz Júnior diz aqui, muito legal. O Alexandre Henrique, salve Gustavo. O Elton Maranhense é de Hortolândia, top, ele diz aqui. A Gabriela Quinalha diz vai Guarani. A Nara Vilares continua com a gente aqui. Também o Flávio Francisco. A Ana Júlia, pé quente, está aqui assistindo junto comigo. A Ana Júlia foi que nasceu no jogo do Guarani no último sábado, né? Um abraço pro Flávio. A Gabriela Quinalha, vamos Bugre. O Sidney Peterson Lima de Campos, 100% Guarani, vamos pra cima. É a rapaziada participando com a gente aqui no Facebook, viu, Gustavo Marques? Campeonato Paulista. Gustavo Marques, vamos pra rede. É Arthur no campo de defesa, vem tocando bola com Bruno Silva, o capitão da equipe do Guarani. Ele já toca a bola, vem no contragolpe, a equipe do Guarani domina com o Valber. O Valber pela direita, campo de defesa, tentando fazer o lançamento para achar alguém do Guarani. Quase que vai dando certo, cai nos pés da equipe do RB Bragantino, que vem tocando bola, recupera o Arthur. Vem a equipe do Bugre, ele se lança, passou no primeiro na marcação, domina. E Todinho invadiu a grande área, tentou fazer o cruzamento, fraco, voltou de novo, tocado, invadiu de novo a grande área, no gol do Guarani, bateu na trave! Explodiu na trave, lá vem Pablo, bateu pro gol, pra fora! Que oportunidade o Guarani teve de fazer o primeiro gol, mas ia sendo um golaço, Levi Júnior. Gustavo, quase dentro da pequena área pelo lado direito do ataque do Guarani, o Todinho não bate o rebate com o zagueiro, a bola sobrou no pé do Lucas Crispim, ele chutou muito forte, a bola bateu na trave e voltou nos pés do Pablo, ele também finalizou já de fora da área, a bola subiu muito e foi pra fora, segue 0-0. E Claudinei, mas como erra o Bragantino, hein? Ele tem um ataque forte, mas em compensação na defesa erra muito, hein, Claudinei? Na verdade, ô Gustavo, o que a gente tá vendo do Bragantino é o que a gente tava vendo do Guarani nas outras partidas, uma certa apatia, principalmente ali no setor de defesa. Quer dizer, os jogadores não estão acreditando que o jogador do Guarani vai chegar. E por isso que eu disse, o time do Guarani ali na frente tem que ter um pouquinho mais de confiança. Partir para cima, porque já sentiu que se apertar, a zaga do Bragantino, ela entrega. É um time perigoso ali na sua linha de frente, mas lá na defesa o Guarani precisa forçar um pouquinho mais, como fez agora, quase chegando a abrir o placar. E olha o Guarani de novo, recuperou agora, vai Todinho, pra Vagninho, o Vagninho domina, carrega a bola, tá passando Arthur, ele tentou bater, mas tem que bater e com qualidade. A bola voltou com o Bidu, soltou para Arthur, Arthur dominou, fez o toque, fez a tabelinha, devolveu Arthur, bateu pro gol, bateu fraco demais, muito fraco, ficou na tranquilidade com o goleiro Cleiton, mas o Guarani vem chegando, e estou sentindo o cheiro de gol, Levi Júnior. É uma tabela bonita ali tramada pelo Vagninho e pelo Arthur Rezende pela esquerda ali do ataque do Guarani, Gustavo, mas o Arthur Rezende acabou chutando muito fraco nas mãos do goleiro Cleiton. Você já viu o toque eletrônico, daqui a pouquinho vou trazer o tempo e o placar de jogo, é Campeonato Paulista, vale título do interior, e você ouvindo aqui nos microfones da Rádio Futebol Interior, também pelo YouTube e também pelo Facebook bombando, ou também pelo aplicativo Placar ao Vivo, ou pelo site www.futebolinterior.com.br, a bola já é lançada para o campo de ataque, tentando
tentando recuperar a equipe do Guarani. Caiu ali no gramado. Arthur não. Ali foi o Bidu, é isso? Foi o Lucas Crispim, Gustavo. Crispim tá no gramado, tá caído. E o detalhe é seu. Quase na linha central da Arena Barueri. O camisa 25 Hiller, volante do RB, chegou forte ali no Crispim, tá deitado no chão. Levou a falta pro Guarani lá pela direita, Gustavo. E falta pro Guarani, falta pro Bugre. Legal, vamos lá, Gustavo. Mais participações aqui pelo nosso Facebook. O Roberto Silva, comentarista aqui, hein, o Gustavo, ele diz assim: o Bragantino vence a partida, é uma equipe bem organizada, mas precisa manter a posse de bola e ter a confiança de arriscar pro gol. Tá aí, o Roberto Silva com a gente aqui, torcendo pro Braga. A Nara Virares continua com a gente, falou que naquela jogada tirou tinta. Nara que é ligada aqui no futebol também. O Rodney Leão, ele diz que hoje é mais Guarani, estou sempre com vocês. Jusilene Amorim, vamos Bugre. Rodolfo Lídia, vamos Bugrão, boa noite galera. O José Maia, flechada neles, Bugrão. O Leopoldo Guimarães, vamos lá Bragantino. Tem torcedor do Guarani, tem torcedor do Bragantino, tem torcedor do Corinthians aqui também, viu? Ô Gustavo Marques. Gustavo, oi. Queria mandar um abraço também pra Nara Vilares. Me permite? Sim. Um grande abraço pra Nara Vilares, minha sogra. É isso aí, a sogra tá ouvindo, Levi? Tá aí. Tá certo, a bola é tocada no campo de defesa, domina com o Bruno Silva, ele devolve pro goleiro da equipe do Guarani, Jefferson Paulino, ele domina com a perna direita, tentando achar alguém, manda a bola pra frente, a bola caiu no pé de Crispim, e Crispim já dominou, fez a abertura de jogo pra Bidu pela esquerda, Bidu fez o corte, foi pra cima, tentou fazer o toque, a bola volta de novo com ele inverte o corpo, volta a bola é tocada com Bruno Silva no campo de defesa, toca a bola com David soltou pra Valber já domina, carrega pro campo de ataque, a bola já tocada, fez um lançamento, se passasse era um abraço, mas chegou para recuperar a equipe do RB Bragantino, vem se lançando pro campo de ataque com aquela calma que o Claudinei falou e também o nosso querido ouvinte mandou a sua mensagem, a bola já tocada com Arthur soltou, domina aqui com Bruno Sávio, fez o toque, a bola dominada, tentou fazer o cruzamento, explodiu ali no peito do jogador da equipe do Bragantino, a bola saiu, arremesso manual para a equipe do Guarani, Levi. Jogada bonita lá pelo ataque do lado direito do Guarani, que estão inclusive saindo muitas jogadas ali por aquele lado, Gustavo. O Arthur Rezende jogou a bola contra o adversário, lateral para o Guarani. Já cobrado, domina com Bidu dominou com a perna esquerda, fez o lançamento, Todinho virou o corpo e muito bem, chega para cortar, Léo Ortiz mandando bola para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani, vamos lá Guarani, agora Bugre, domina com Bidu fez o toque, Arthur devolveu para Bidu soltou para Vagninho tentou fazer o corte, chegou para afastar a equipe do RB Bragantino, agora desce no contragolpe com perigo, dominando com Arthur já soltou, ele carrega, devolveu para Matheus Jesus vem carregando camisa 11 da equipe do RB Bragantino, chega para afastar Bruno Silva, ele toca a bola com o Bidu tentando fazer o corte, manda a bola para fora, arremesso manual para a equipe do Bragantino, Levi Júnior. O Matheus Jesus apertou o Bidu, ele tentou tirar dali, mas não conseguiu, a bola ficou como arremesso lateral lá no campo de ataque para o RB. Gustavo, e você nota que realmente, na verdadeira expressão da palavra, né, o jogador do Guarani tá ralando o bumbum no chão. Quer dizer, tá pegando firme. A gente sente o Guarani ligado na partida. O que a gente não viu nas partidas anteriores que a gente tava cobrando aqui. Tudo bem, você pode perder o jogo, é do jogo. Você perder, empatar ou vencer. São os 3 placares. Mas você vendo um time com garra, com vontade, jogando com determinação, isso já deixa o torcedor muito satisfeito. E pelo menos o Guarani hoje está demonstrando isso. O resultado, evidentemente, depende dos aproveitamentos. Mas a vontade em si, a raça, o Guarani está tendo. Mas é aquele negócio, né, Claudinei Córcio? O condicionamento físico, é claro que leva algumas partidas. E isso ficou bem claro que o Guarani vem melhorando muito no condicionamento. E vem a equipe do RB Bragantino, afasta a zaga da equipe do Guarani. E chegou para cortar em definitivo. A bola vem caindo na grande área ainda. E chegando, o jogo paralisado. O juiz deu falta ali, Levi Júnior. O juiz deu falta. Inclusive a Edna aqui numa jogada anterior. Deixei passar o comentário, mas ela atrapalhou o Vagninho. E agora falta para a equipe do Guarani. Jefferson Paulino vai cobrar. Bateu aquela fome.
Bateu aquela fome agora? Ligue Sim. para a pizzaria do Dadá. Lanches, porções, pizza 3744-2121. Aqui você pode saborear o mais delicioso buffet de massas, carnes, saladas e muito mais. Ligue para a pizzaria do Dadá que ele entrega para você 3744-2121. Está precisando de crédito? Ligue agora para Global pelo telefone 031 98975 2079. A Global aguarda sua ligação. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Gustavo Marques, vamos pra rede. Vamos pra rede, domina Matheus Jesus pro campo de ataque. Já vem tocando bola tocada com o Arthur. Arthur dominou com a perna direita, fez o toque. A bola dominada, Matheus Jesus bateu pro gol. Defendeu muito bem no centro do gol, Jefferson Paulino. Matheus Jesus pegou, dominou ali de fora da área, tentou arriscar, mas jogou fácil para o Jefferson Paulino defender. E na fogueira ele conseguiu fazer o toque, domina com o Valber. O Valber no campo de defesa, vem se lançando. Ele para, olha bem com quem joga, devolve para o goleiro da equipe do Guarani, Jefferson Paulino. Ele dominou com a perna direita, tentando fazer o lançamento lá para o campo de ataque. Caiu com o Pablo. O Pablo fez o corte, vê com quem joga, volta novamente o jogador da equipe do Guarani. Dominou com o Arthur. Arthur fez o toque, domina com o Vagninho. O Vagninho se lançando todo para o campo de ataque. Domina, passou o círculo central. Tá passando. Deu certo. Bola tocada. Chega para recuperar a zaga da equipe do Red Bull Bragantino. A bola já tocada, dominando. Chegou para cortar. É isso aí. Vem comigo na emoção chamada futebol. Aqui na Rádio Futebol Interior. Já deu o lançamento para o campo de ataque dessa equipe do Bragantino. Invadiu a grande área. Bateu pro gol. Jefferson Paulino manda pra fora, escanteio pro Bragantino. Lá pelo ataque do lado direito do RB Bragantino veio o lateral Aderlan, chutou uma bola rasteirinha no canto ali, difícil para o goleiro pegar, mas Jefferson Paulino se esticou todo. Agora 4 finalizações pro RB, 9 pro Guarani, Gustavo. Vai para a cobrança de escanteio, bola na grande área, subiu o goleiro Jefferson Paulino, mas o jogo está paralisado. O que está acontecendo ali? Vai conversar com o jogador do Bragantino e o jogador David da equipe do Guarani, né, Oliver? O David e o Fabrício Bruno, zagueiro do RB, já não vem se entendendo em todos os... 34, é o Everson. Isso. O Everson, meia do RB. Mandou voltar, né? Pra cobrança de novo na grande área, ia saiu errado o goleiro, mas deu certo. Chega pra afastar a zaga do Guarani, voltou pro campo de ataque, ainda a equipe do RB Bragantino se lança, fez o cruzamento, toque de cabeça pro gol! É gol! Bola na rede, campeão! Gol do Bragantino. Uma bola que foi paralisada, um lance paralisado, voltou o Bragantino e o cruzamento subiu o grandão da equipe do Bragantino, Léo Ortiz, fazendo o primeiro gol aqui na Arena Barueri. RB Bragantino 1, Guarani 0, o detalhe do gol é todo seu, Levi Júnior. Gustavo, o gol do RB Bragantino, num lançamento lá pelo ataque esquerdo do RB, o lateral Edmar, camisa 6, jogou uma bola que ficou tranquila para o Léo Ortiz sozinho, dentro da área do Jefferson Paulino, subir e cabecear forte no chão. 1-0 para o RB Bragantino. E agora, Claudinei Corsi, como é que fica? Olha, o Bragantino não deu em nada. Mas é o seguinte, o Guarani está melhor na partida. A gente vinha dizendo, precisava um pouco mais de confiança lá na frente e definir. O Guarani teve a oportunidade de abrir o placar e não conseguiu abrir. E a gente dizia também que o Bragantino é perigoso nas estocadas que tinha, porque o pessoal que vem de frente ali sabe armar muito bem a jogada. Muito embora o Grandalhão tenha feito aí a jogada do gol. Mas o pessoal de frente sabe trabalhar a bola. E o Guarani não se tocou com isso e não aproveitou a chance que teve para sair na frente. Agora, obviamente, tem que correr atrás do placar e aí a coisa fica mais complicada.
Ergue a cabeça, Guarani, que coisa. É bola tocada no campo de defesa, vem tocando com o David. David faz o lançamento, já domina aqui com o Crispim. Crispim vira o jogo, tentando achar alguém, ninguém pra auxiliar. Volta a bola com o zagueiro, capitão Bruno Silva. Ele solta a bola com o David, David solta a bola de novo com o Valber. Valber lá pro lado direito, campo de defesa para a equipe do Guarani. Ele vem mandando bola lá pro campo de ataque pra tentar achar alguém do Guarani. E quase deu certo, domina Bidu. Bidu dominou, virou o corpo, tentando achar alguém pra auxiliar. O jogo paralisado porque é falta para a equipe do Guarani, Levi. Bidu dominou já cobrou, Gustavo. Já cobrou, Vagninho fez o toque, devolveu de pivô, bateu pro gol, explodiu um jogador da equipe do Bragantino. Mas a árbitra da partida já vinha marcando falta. Teve bola na mão, Levi Júnior. Gustavo, em cima da linha da grande área. Inclusive, eu acho que foi até pênalti, viu, Gustavo? Tô esperando para ver aqui o replay, mas a bola desviou no cotovelo. Não foi. Pegou nas costas, né, Gustavo? Pegou nas costas, mas ela marcou, viu? E você, Claudinei Corsi, o que você viu nesse lance? Eu vi o que vocês viram, né? O jogador até se virou, quer dizer, ele nem tinha visto a bola pegou mais nas costas, totalmente nas costas ali. Que coisa mais importante que teve falta para a equipe do Guarani. É a oportunidade. 35 minutos desse primeiro tempo. É a oportunidade. É a oportunidade. Os jogadores do Guarani reclamando, pedindo pênalti, hein? Pedindo pênalti lá com o assistente. Com o assistente, no caso, ela vai pra lá. Vai pra lá. É pra você, ó. Essa assistente aí é braba, viu, Gustavo Marques? Brava, mas até eu iria lá falar com ela, né? Mesmo que fosse mão ou não sendo, até eu iria lá porque falar. Assunto é assunto. É, com certeza. É isso aí, é a oportunidade para cobrança de falta a equipe do Guarani. Mas se vai pro gol é gol, viu? Se vai pro gol é um abraço. O jogador estava fora da área, viu, Gustavo? Estava, né? Bem fora da área. Vamos lá, torcedor. É a oportunidade certa. O Guarani precisa empatar o jogo. O Guarani precisa empatar o jogo. É melhor em campo. É melhor em campo, mas tomou um gol. Mais uma vez, cruzamento na grande área e um gol de cabeça, hein? Que coisa. Que coisas que só o futebol pode proporcionar para o torcedor da equipe do Guarani. Vem comigo, torcedor. 36 minutos e 20. É primeiro tempo. O Guarani tem uma falta perigosa. É a oportunidade de empatar o jogo. A flechada já está preparada. A flechada tá aqui. Pegou a flechada, Levi? Tá aqui comigo. Pegou a flecha? Tá aqui. Tá certo, então. Então pode preparar porque vai ser agora. Pode preparar porque vai ser agora. Vamos lá, Guarani bateu pro gol em cima da barreira, voltou de novo. Nossa, que coisa, gente, que coisa. Chutou em cima da barreira, Gustavo. É isso aí, ficou fácil, recuperou o Guarani, vai Crispim, erga a cabeça, joga pra frente, a bola saiu, arremesso manual que vai ser cobrado pelo camisa 17, Pablo, na direita, o lateral da equipe do Guarani já cobrou no campo de defesa, vem tocando a bola com Bruno Silva no segundo sentado no meio campo, ele já domina, se lança todo pro campo de ataque, domina com o Vagninho, devolveu a Bruno Silva para Arthur deu o toque na fogueira pra David, ele chegou fazendo falta. E árbitro da partida parece que não entende nada de futebol, hein? Que coisa, viu? Gustavo, que coisa. Ela tá um pouco perdida na minha visão. Não sei o que você acha, Claudinei. E deu amarelo ainda. Ela tá invertendo algumas jogadas, né? Tem jogada que não precisa do amarelo, ela vai lá dar o amarelo. Ela pegou o lance depois da bola tocada, né? Uma bola ali no círculo central, ficou um pouco fora para o David dominar em pé, ele deu o carrinho para passar a bola para o Valber e na sequência do lance acertou o meia do Bragantino, mas não foi falta, né, Gustavo? E vamos lá pro Facebook, Claudinei Corsi. Diga lá. Aí, Claudinei. Vamos lá, vamos aqui a Vivi Vicente, o Guga, boa noite. O Leonardo Guimarães com a gente, o Flávio Júnior, mais aqui, deixa eu ver quem mais, a Daniela Carmo. Muito obrigado pela sua audiência, viu, Daniela? Continue com a gente aí. O Cido Oliveira, vai lá, Bugrão, assistindo de Presidente Prudente em São Paulo. Legal, Romário Oliveira, Gilberto Gregório também com a gente aqui, Márcia Santos, Gui Rodrigues,
rapaziada aqui no Facebook, viu, ô Gustavo? E vinha o Guarani pro campo de ataque, a bola é desviada. O Bruno Sávio vinha tentando chegar para a equipe do Guarani. É escanteio pro Bravo Bugre. Escanteio que vai ser cobrado pelo Pablo, ele bate muito bem essa bola aí, viu, Gustavo? E pela direita vai Pablo. Pablo pela direita, quase 40 nesse primeiro tempo. Pablo na grande área, afasta a zaga da equipe do RB Bragantino. Né? Não pode elogiar, porque nunca dá certo. Não pode elogiar. Quer emagrecer com saúde? Tem a fórmula certa. Inibicapes, ligue agora. 199893526. Domina de novo a equipe do Guarani. Bruno Sávio fez a invertida de bola. Bola tocada com Arthur. Arthur virou Bruno Sávio de novo. Domina com Pablo. Pablo fez o toque para Crispim. Crispim para Bruno Sávio. Ele vê com quem joga. Devolveu para Crispim. Crispim para Pablo. Toque de bola. Triangulação. Vem o Bugre. Chegou atrasado de novo. E a bandeira mais brava vai lá e levanta a bandeira, marcando falta para a equipe do Bragantino no campo de defesa. Assistente número 2, Fabrini, marcou a falta ali do Bruno Sávio. Guarani que vem tramando muito bem a bola ali pelo ataque do lado direito, mas o Bruno Sávio acabou perdendo a bola, deu o carrinho para tentar recuperar, não conseguiu. Falta para o goleiro Cleiton cobrar, Gustavo. E falta para o goleiro Cleiton, e agora é tempo de análise. É tempo de análise, 40 minutos desse primeiro tempo. O Guarani perde o jogo, Claudinei Corsi. Um primeiro tempo que o Guarani foi melhor, né? Jogou mais, chegou mais à frente, chegou mais com perigo no gol do Bragantino, mas não teve o poder de finalização, não definiu a jogada para fazer o gol. Acabou tomando o gol, a abertura do placar de 1-0, você sair atrás realmente é mais complicado. O Bragantino não é a mesma equipe, né? A gente esperava, evidentemente, muito mais dessas duas equipes. Olha o Guarani. E vem a equipe do Guarani, domina com o Crispim. O Guarani tá errando de lados, né? Por várias vezes o lado errado o Guarani começa tocando bola. É claro que a finalização não vai dar certo. Domina com Pablo. Pablo domina com a direita. Fez o toque, domina com David. David lá no campo de ataque pediu falta. E não vai dar não, hein? Pediu falta e não tá dando não, hein? Parece que eu vou ter que descer lá, hein? Parece que eu vou ter que ir lá, hein, Levi Júnior? David recebeu de costas, o lateral Edmar foi empurrando, o David já no chão e ele em cima do David. E a juíza demorou para marcar a falta. Falta agora pro Guarani, lá na direita, no ataque do Bugre. Sim. Não, vai você, daqui a pouco eu complemento. Vai pra cobrança de falta, lado direito. Tá Pablo. Vai Guarani. Pablo e Bruno Sávio pra cobrança. Pablo não, pra Bruno Sávio na grande área, o toque, nossa, quase furou, voltou, devolveu, mas bateu que nem um mané. O Pablo bateu que nem um mané. A bola foi pra fora. Tiro de meta para a equipe do RB Bragantino. Você falou, Claudinei Corsi. Somente para dizer, Gustavo e ouvintes da Rádio Futebol Interior, que a gente esperava muito mais dessas duas equipes, né? Tanto o Guarani como o Red Bull Bragantino. Antes da parada aí da pandemia, eles estavam muito bem no campeonato, né? O Bragantino era a sensação do campeonato, diga-se de passagem. E o Guarani também tinha muito bem encaminhada a sua classificação. Então, duas equipes que chamaram muita atenção antes da parada da pandemia, quando voltaram, acabaram não se havendo bem no campeonato. E aí, estão ainda disputando o título do interior, é bem verdade. Mas só para dizer que os seus torcedores, tanto de Guarani como de Bragantino, esperavam muito mais dessas equipes na volta do campeonato, né? Mas, de qualquer maneira, como eu disse, ainda resta o título do interior, está sendo disputado aí. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques, vamos pra rede. 42 minutos e 50, primeiro tempo. O Bugre perde o jogo, placar de 1-0. Gol de Léo Ortiz no primeiro tempo. A bola já é tocada, domina, inverte o jogo lá pela esquerda para a equipe do RB Bragantino. A bola é tocada, tentando recuperar a equipe do Guarani. A bola saiu, o arremesso manual que vai ser cobrado para a equipe bugrina. Pablo domina, manda a bola para frente. Ele fez aí a abertura de jogo, abertura tentando achar o Bruno Sávio. Chegou para afastar a zaga da equipe do Bragantino. Bola tocada para o campo de ataque, subiu para cortar a zaga da equipe do Guarani. Volta de novo com o Arthur. Arthur domina, vira o corpo, toca a bola para Matheus Jesus na direita. Matheus Jesus dominou, tem jogador passando do rei do Bragantino. A bola é tocada, domina com camisa 34. Bola é tocada,
devolveu na grande área, subiu, passou por todo mundo, se virar, perigo, bateu, afasta a zaga do Guarani, nossa, que coisa, Levi Júnior, faltou muito, mas muito pouco pro segundo gol da equipe do Bragantino. O Arthur dominou dentro quase da pequena área, Gustavo, numa chance muito rara ali de se obter no jogo, não conseguiu chutar, o Valber dominou e tirou dali, mas a bola já tá com o RB de novo. No campo de defesa, domina com Léo Ortiz, autor do gol, tocou bola, domina com Fabrício Bruno, o Fabrício Bruno tocou para Edmar domina com a perna direita, a bola já é tocada, domina com camisa 34, a bola invertida de jogo, domina aqui com a equipe do Guarani, é rápido esse Arthur, a bola é tocada, devolveu, domina, fez o toque, chega para afastar a zaga da equipe do Guarani, vem no contragolpe aos 44 minutos, David passou do primeiro, pediu falta, mas a bola saiu, o Vagninho e o Carpini aplaudindo, vamos pra onde, Carpini? E nesse lance aí, Gustavo, faltou a experiência do jogador do Guarani, né? Porque se ele cai, ela dava falta. Sim. Ele continuou em pé, deu lateral pro Bragantino. Tá podendo, né? Tá com a bola toda, que nem diz o ditado. Campeonato Paulista. Baixe o aplicativo Placar ao Vivo Futebol Interior no seu celular. É grátis. O Guarani já foi melhor nesse primeiro tempo, hein, Claudinei Corsi? Parece que sentiu o gol do Bragantino, né, Gustavo? Depois que tomou o gol, a equipe caiu um pouco de produção. Eu não sei se, de repente, é aquele famoso cansaço que o Guarani tá tendo, já vem tendo em outras partidas, né? A gente espera que a rapaziada hoje, mesmo que não tiver fôlego, ache o fôlego em algum lugar para terminar essa partida. Mas caiu bem depois que tomou o gol da equipe do Bragantino a 32 minutos desse primeiro tempo. E a primeira partida parece que tá apaixonada pelo Bragantino, tá marcando tudo. Não é possível. É isso aí, Gustavo. Arthur Rezende, não, mas essa pegou mesmo. Arthur Rezende chegou por trás ali do Alejandro, meia do RB. Falta ali na intermediária direita. Bola para ser lançada dentro da área do Jefferson Paulino, Gustavo. Bola para ser lançada pro campo de ataque, o jogo está paralisado. O jogo está paralisado. É falta para a equipe do RB Bragantino. Se segura aí, Guarani. Se segura aí, Guarani. Eu acredito que é o último lance da partida, né, o Levi? 2 minutos de acréscimo, é o último lance. É isso mesmo, falta 40 segundos para terminar a partida. Arthur manda a bola na grande área, subiu de cabeça, afastou parcialmente, voltou, deu o toque de cabeça. O Bruno, Fabrício Bruno, nas mãos do goleiro Jefferson Paulino, se lança todo pro campo de ataque, tentando fazer o gol de empate. Lançou, passou do primeiro, na correria e assim não, né? Assim não dá, tem que ter calma. Tem que ter calma e tranquilidade, senão não vamos chegar em lugar nenhum. Daqui a pouquinho o intervalo, não gosta que fala, mas daqui a pouquinho é o intervalo experiente, na voz do Rádio Campineiro, e no momento em que apita o árbitro. Termina o primeiro tempo. Léo Ortiz, camisa 3 aos 31, fez o primeiro gol. O Guarani vai perdendo. 1 para a equipe do Bragantino, 0 para a equipe do Guarani. Agora vem ele no intervalo de jogo. Claudinei Corsi. Legal, muito Futebol obrigado. É aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito obrigado, Gilson Marques. Claudinei Corsi. 8 da noite, mais 50 minutos, intervalo de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. O Carpini está lá conversando muito com a arbitragem, com a Edna, com seus auxiliares, cobrando alguma coisa. Mas não adianta, né? Aí já foi dado, o Bragantino vai vencendo 1-0 a partida. E o Guarani, que começou bem o jogo até pelo menos os 30 minutos, antes de tomar o gol, teve oportunidades, teve bola no travessão e não conseguiu. Tem gente falando por aí, Levi? Vamos tentar ouvir o Léo Ortiz aqui, Claudinei. Feliz em estar ajudando, acho que o mais importante para um zagueiro, para um defensor é não levar gols. Isso a gente está conseguindo no jogo de hoje, espero continuar até o final, mas quando a gente vai para uma bola parada, ali para frente, a gente também tenta ajudar na parte ofensiva, então fico feliz pelos gols e espero que saiam mais esse ano também. Joia,
Tá aí o autor do gol do RB Bragantino, Claudinei. Legal, falando pro amigo Gustavo Biano aí do Sport TV, a gente captando para você o áudio aqui. Quem vai falar do Guarani aí, Levi Júnior? Jefferson Paulino do Guarani. Jogos em que fez isso é uma característica sua, né, Jefferson? Não teve nenhum gol que o Guarani sofreu ali com a sua habilidade. Queria que você falasse, né, sobre isso, sobre a sua característica e também sobre as jogadas aéreas desse gol que o Guarani sofreu, mais uma por cima. Fico feliz por estar ajudando. Tudo que a gente faz no jogo é bem treinado. A forma da gente estar bem protegido é fazer o que a gente treina. Então o Thiago pede para que a gente possa colocar a bola no chão para facilitar o jogo dos jogadores de frente. A gente está bem no jogo, acho que a gente dominou as ações, acho que a gente só precisa caprichar um pouquinho mais para finalizar. Em relação aos gols, eu acho que são detalhes. Uma final, como todos os jogos são definidos no detalhe, a gente precisa corrigir para que a gente possa não tomar mais gols, fazer e a gente possa levantar esse troféu que vai ser muito importante para nós. Valeu, muito obrigado. Tá aí o goleiro do Bugre, Claudinei. Muito bem, tá aí então o Levi Júnior trazendo aí em parceria com o nosso Sport TV aí, com o Gustavo Biano, a palavra do jogador do Bragantino e também o jogador do Guarani Futebol Clube. Estamos vivendo intervalo de jogo, 8 da noite, mais 52 minutos, o Guarani vai perdendo para a equipe do Red Bull Bragantino por 1-0. Lembrando que você vai curtir todo o segundo tempo aqui na Rádio Futebol Interior, em parceria com a Rádio Esportes MS, Bahia e Ceará. O jogo começa às 9h30 da noite, portanto, todo o segundo tempo para você aqui da final da Copa do Nordeste. A primeira partida foi 3-1 para a equipe do Ceará. E você vai curtir então todo o segundo tempo aqui. Você que é lá do Nordeste, tem saudades do Nordeste, vai poder acompanhar com a gente aqui na Rádio Futebol Interior o segundo tempo dessa decisão da Copa do Nordeste. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais participações aqui pelo nosso Facebook da rapaziada que está curtindo com a gente aqui. Muito obrigado a todos por mandar as mensagens. Evidentemente não dá para a gente ler todas, que são muitas, mas algumas delas a gente consegue mandar para o ar aqui e daqui a pouquinho tem mais participação do ouvinte aqui. Tem torcedor do Guarani, torcedor do Bragantino, tem torcedor do Timão, do Corinthians, do Palmeiras, que amanhã fazem a primeira decisiva do Campeonato Paulista e você vai acompanhar aqui também pela Rádio Futebol Interior. E lembrando, final de semana começa o Campeonato Brasileiro de Futebol 2020. Antes tarde do que nunca. Rápido intervalo e a gente volta já já aqui na Rádio Futebol Interior. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Intervalo do jogo. Intervalo do jogo. Hora do... Campeonato Paulista. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Legal, deixa comigo aqui, ligue agora Gilson para Marques, deixa comigo aqui, eu vou levando para restaurante Pizza do Dadá. Ligue e receba em casa, 3744-2121. Falamos aqui para Inibicaps, a força que faltava para você perder peso, sem perder a sua saúde. Peça já o seu, 199-8989-3526, o intervalo aqui da Rádio FI, volta já já. Na velocidade da notícia. Rádio FI. Bateu aquela insegurança para sair comer fora com a família? Então ligue para o restaurante Pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121. Tudo com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
Rádio FM. Se você está acompanhando a programação da Rádio Futebol Interior, quer que o Futebol Interior aborde em áudio a história de algum jogador, mande um WhatsApp aqui para o Futebol Interior 019 989 89 35 26 019 989 89 35 26. Você manda o WhatsApp e nós vamos resgatar a história do craque que deixou saudade. Rádio Futebol Interior. Quer perder peso sem perder a saúde ou sem precisar fazer aquelas dietas malucas? Inibicaps, produto 100% natural, fórmula com extratos de laranja, berinjela, insulina e outros compostos naturais em uma cápsula que vai ajudar você a diminuir o apetite. Inibicaps. Chame agora no WhatsApp 19 989 89 35 26. Tratamento com 120 cápsulas. À vista tem desconto e você pode parcelar em até 3 vezes sem juros no cartão. Inibicaps. A força que faltava para você perder peso. 19 989 89 35 26. O Inibicaps é recomendado para pessoas que querem perder peso, com exceção de mulheres grávidas ou que estão amamentando e crianças. Rádio FM. A CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, sempre ao seu lado, preocupado com uma melhora nas condições de trabalho de todos os profissionais. www.aceisp.com.br. Rádio FM. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O WhatsApp 19 989 89 35 26. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, está precisando de crédito? Ligue agora para 031 98975 2079. A Global Assessoria Financeira tem condições especiais de pagamento e sem burocracia. Libera valores de 5 mil a 200 mil reais em 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, parcelados em até 10 anos. Ligue agora para a Global pelo telefone 031 989 75 2079. A Global aguarda a sua ligação. Acesse futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva, futebolinterior.com.br. WhatsApp Rádio Futebol Interior 19 98989 3526. Intervalo do jogo. Claudinei Rossi. 9 da noite em Campinas, 9 da noite, intervalo de jogo aqui, Rádio Futebol Interior, você acompanhando e a gente repercutindo essa vitória parcial do Bragantino em cima do Guarani. Até aqui 1-0, o Bragantino marcou a 32 minutos do primeiro tempo com Léo Ortiz, zagueirão, de cabeça na cobrança de um escanteio. O Bragantino abriu o placar num jogo em que o Guarani acabou até sendo melhor que o Bragantino, pelo menos até tomar o gol, até tomar 1-0. Depois o Guarani sentiu um pouquinho, me parece que também um pouquinho de cansaço, e aí o Bragantino cresceu um pouco mais na partida. Mas até 30 minutos o Guarani mandou no jogo, foi à frente, meteu bola no travessão do Bragantino, teve outras oportunidades que os seus jogadores de frente não souberam valorizar, não tiveram aquela confiança necessária para fazer o gol e sair na frente. E numa partida decisiva, que vale o título, né, que vale mais que o título, vale uma grana, vale vaga na Copa do Brasil, você precisa jogar com vontade. O Guarani está fazendo isso. Pelo menos está diferente das outras partidas em que a gente cobrava uma postura de raça, de vontade do Guarani. Então isso, pelo menos, a gente viu que o Guarani está tendo vontade, o jogador está ralando o bumbum no chão, está voltando, o Vagninho voltando para ajudar na marcação, cercando os jogadores do Bragantino, e o Bragantino vai na boa, né? Como o Guarani desceu e não fez, o Bragantino foi lá, teve oportunidade, já tinha tido uma ou duas chances que não foram assim tão perigosas, mas acabou descendo e fazendo 1-0. Vamos ver agora como é que volta, né? O Carpini
conversou muito com a arbitragem ali no primeiro tempo. Eu achei a árbitra da partida, a Edna Batista, meio que perdidinha, né, em campo, né, principalmente com os cartões amarelos. Ela começou de cara amarelando o Guarani, numa jogada até que merecia o cartão. Mas daí o Bragantino teve uma simulação de penalidade máxima, em que o jogador do Bragantino poderia tomar também o cartão amarelo, e ela não deu. E algumas outras faltas também. Então, ela precisa rever o conceito da questão dos cartões, né? Então vamos ver como é que o Carpini vai conversar com seus jogadores, e o Guarani tem que voltar para cima do Bragantino. É mais complicado você sair atrás, porque você vai para frente em busca de empatar e, obviamente, você acaba deixando espaços lá atrás. E para isso o Bragantino é muito bom, para aproveitar esses espaços. Mas vamos ver se o Guarani consegue fazer prevalecer aí o bom senso, né? Saber atacar, porque a gente sempre diz no futebol, né? A questão não é pressa, é velocidade. Se você tiver pressa, de repente você mete os pés pelas mãos, e aí não vai a lugar nenhum. Então tem que ter, sim, velocidade e tranquilidade. Ir pra frente, mas com consciência. Deixa eu registrar aqui algumas participações. O Joaquim Cury diz que o Red Bull é mais time. O Aleph Carvalho com a gente aqui também. A Márcia Santos. Vamos Bugre. Quem mais aqui? O Igor Ferretti tá com a gente também. O Antônio Marcos da Silva Conceição. Pra cima, Guarani. Tá dizendo aqui o Antônio Marcos da Silva Conceição. E a rapaziada participando com a gente aqui pelo Facebook. Mande a sua mensagem aqui pra gente. Você que está nos vendo, compartilha aí com os amigos, né, a nossa transmissão, se você está gostando. A gente está gostando muito de ter você com a gente aqui nessa jornada esportiva participando, né? Lembrando que com a gente aqui também hoje está a Nueve 3. Se você quer ficar na moda, garanta já o seu look na Nueve 3. Peças exclusivas de muita qualidade para todos os gostos. Adquira já através do Instagram, @Nueve3BR, ou então pelo WhatsApp. Anote aí, vou dar um tempinho para você pegar o seu lápis ou a sua caneta azul e anotar aí, 084 9800 6974, 084 9800 6974, Nueve 3, para você ficar nos trinques com a melhor e mais bonita roupa que existe. Ligue já! Lembrando que a partir do final da nossa jornada esportiva aqui, vamos até as 22h30, e depois você vai curtir todo o segundo tempo da partida entre Bahia e Ceará. É a final da Copa do Nordeste. Na primeira partida, o Ceará venceu por 3-1. Tá difícil aí para a equipe do Bahia, né? Mas jogo é jogo e a bola rolando é que manda. A parceria é com a Rádio Esportes MS, trazendo todas as emoções, a definição da Copa do Nordeste. Ô Levi Júnior, as equipes já estão de volta aí, Levi? Já estão de volta as equipes do RB e do Guarani, Claudinei. Legal, daqui a pouquinho então o Levi Júnior vai confirmar se os times, os treinadores mexeram nas equipes, porque ele está voltando, a flecha está pronta, só depende de você, Guarani. Vem ele pro comando do segundo tempo aqui na Rádio Futebol Interior. Não te... Futebol é aqui na Rádio Futebol Interior. Eu ouvi flecha, e se eu ouvir flecha é comigo, torcedor. É comigo, torcedor. Vamos lá, Guarani. Vamos lá, precisamos do gol de empate. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo aqui na Arena Barueri. Já no campo de defesa, a equipe do RB Bragantino, bola tocada, chega para afastar a zaga da equipe do Guarani, e cortou errado, volta de novo o campo de defesa, a bola já é tocada, domina com camisa 14 da equipe do RB Bragantino, Fabrício Bruno, já ele domina para Léo Ortiz vai dar o toque para frente, virou o corpo, bola lançada aí, olha o perigo, desceu a equipe do RB Bragantino, bateu pro gol, para fora! Deu mole pro Arthur, é perigo, Levi Júnior. 30 segundos do segundo tempo, o RB já vem com perigo no ataque do Guarani, Gustavo. Matheus Jesus enfiou uma bola maravilhosa pro Arthur, camisa 7, mas ele não soube aproveitar a oportunidade, jogou por cima da meta do Jefferson Paulino. Campeonato Paulista. Sim.
Agora, precisa avisar o Bidu que ele é marcador também, né? Ele é marcador, ele tem jogador para marcar que cai ali pela posição dele. Não é só atacante, só ir para frente e tentar definir a jogada. Tem que marcar. E nessa ele largou o Arthur livrinho ali. Ele fechou no facão ali pelo meio, o Bidu, marcando não sei quem. E deixou o Arthur livre. E o Bragantino só não ampliou porque ele bateu pro gol. Se ele põe para dentro da pequena área, sai o gol do Braga. Uma verdadeira avenida. Avenida chamada Bidu. Vamos pra rede, Guarani, a vinheta já colocou, vamos pra rede. A bola tocada, domina com o Pablo. Pablo pra direita, tentou fazer o corte, não deu, a bola voltou. Bruno Sávio foi pra cima, ergue a cabeça, a bola tocada errada. Tocou em cima do jogador da equipe do Bragantino. A bola tocada pro campo de ataque, chega pra afastar a zaga da equipe do Guarani. Voltou de novo, a bola vai sair aqui. Arremesso manual que vai ser cobrado a equipe do Guarani. 1 minuto, 2 agora, 2 minutos é segundo tempo. O Guarani vai perdendo o jogo. O Bugre vai perdendo. Tentou fazer o toque, perde a bola de novo a equipe do Guarani. A bola é tocada no campo de defesa, recuperou. Que coisa, hein, Levi? Que coisa, a bola bate, rebate ali no meio de campo no início do segundo tempo. E o Guarani começa a jogada lá atrás, Gustavo. E domina lá de novo a equipe do Guarani, bola tocada. Domina, tocou pra Valber. Bruno Silva já pegou, devolveu pra Valber. Valber domina, lado direito, passa o círculo central. Vem carregando a equipe do Guarani, bola tocada errado de novo. E caiu nos pés de Arthur. Caiu nos pés do jogador da equipe, Morato da equipe do RB Bragantino. Ele passou no primeiro, passou no segundo, vem tentando a marcação. Chega pra cortar Pablo. Pediu falta, o árbitro não deu. A árbitra no caso. A bola tocada, domina com o Bruno Sávio. Bruno Sávio pra Crispim. Na correria, corre, Todinho. Crispim carregou, passou o primeiro, deu toque. Passou o segundo, vai fazer, carregou, invadiu, bateu pro gol. Ele foi desequilibrado, hein? Pra mim foi pênalti, senão ele ia fazer o gol. Gustavo, Crispim veio com muita velocidade ali pela intermediária no ataque do Guarani, deu a meia-lua no zagueiro Léo Ortiz do RB Bragantino. Na finalização já dentro da área foi desequilibrado pelo Fabrício Bruno, zagueiro do RB. A juíza não marcou nada. Se ele soltasse ali no Vagninho, Gustavo, era 1-1. Mas a juíza deu escanteio para o Guarani cobrar. Vai Guarani teve a oportunidade de empatar o jogo, se empata no comecinho, era a emoção do futebol. Aqui nos microfones da Rádio Futebol Interior, vai pra cobrança de escanteio, 3 minutos e 50, na grande área, subiu de cabeça, nossa, Léo Ortiz, minha nossa, Léo Ortiz, ele cabeceou com a cara. Ele cabeceou com a orelha, viu, Gustavo? A bola foi para escanteio de novo, lá no canto esquerdo, ataque do Guarani. Vai pra cobrança de escanteio daqui a pouquinho tem Claudinei Corsi, bola na grande área, subiu pra afastar a zaga da equipe do Bragantino. Agora é o contragolpe com perigo, são 3 contra 3, a bola é tocada, devolveu pro jogador da equipe do Guarani com tranquilidade. Bola tocada pro campo de ataque, domina, vira o corpo, Bidu fez o toque pra Vagninho erga a cabeça, foi pra cima, lá na esquerda, deu o toque para o turno na correria, chegou para afastar a zaga da equipe do Bragantino, bola para fora, escanteio pro Guarani. Mais um escanteio pro Guarani, Gustavo. O Guarani tá vindo com força agora no segundo tempo. O Fabrício Bruno chegou para tirar numa dividida muito forte ali com o Arthur Rezende, mais um escanteio lá pela esquerda, e tá mostrando de novo aí a imagem da finalização do Crispim. Tudo bem que ele foi desequilibrado, mas não pode perder, Gustavo. Ou se não, Claudinei, é lance pra ficar no chão, né? É verdade, ele acabou se desequilibrando, demorou, né? O jogador não encostou nele realmente, ele perdeu o pique da bola ali e ele chegou batendo todo desajeitado, né? Então ele não visou mais o gol, ele chutou para ver o que é que ia dar, né? E deu no que deu, acabou. E é aquilo que a gente cobra do Guarani, consegue montar o ataque, planeja a jogada, acaba dando certo. Na hora de finalizar é que falta aquele toque final. E foi assim no primeiro tempo, né? Tomara que a coisa não se repita. O último toque, né? Se ele erga a cabeça,
Vagninho sozinho faria o gol. É arremesso manual para o campo de ataque, a equipe do Guarani vai cobrar Crispim. Crispim deixou para a cobrança do camisa 17, Pablo. Pablo, lateral direito da equipe do Guarani. Lá vem Crispim, tocou, bola no campo de defesa, domina com Valber. Valber tocou para Bruno Silva. Bruno Silva ergueu a cabeça. Vem tocando bola ainda no campo de defesa. Domina com Valber. Valber para Crispim. Crispim, Lucas Crispim domina com a perna direita. Inverte o jogo da direita para a esquerda para achar o Bidu. Bola muito forte, mas devolveu de graça para Bidu. Bidu correu, bateu pro gol, bateu para fora. E não precisa desse desespero, Bidu. Tinha Vagninho na direita, era só tocar para ele, mas o desespero fez o Guarani perder mais uma oportunidade, Levi Júnior. Deu uma complicada na jogada, o Bidu, jogada que ele poderia enfiar o Vagninho sozinho pela esquerda, já no ataque do Guarani, mas preferiu chutar de muito longe e a bola também foi muito longe, Gustavo. Eu não sei quem erra mais, Claudinei Corsi, se é o Bragantino ou se é o Guarani. O Bragantino entrega pro Guarani, o Guarani entrega pro Bragantino. Na verdade é presente de Natal para todo lado aí, né? Mas o que não pode é o Guarani, como você disse, se desesperar. Nós estamos com 7 minutos de jogo, tem todo o segundo tempo pela frente e o Guarani precisa ter calma. Não adianta o Bidu fazer isso que ele fez aí. Tem que trabalhar a jogada. O Guarani já viu que a zaga do Bragantino não é uma zaga assim tão sólida, precisa encostar os seus jogadores e fazer um 2 para tentar entrar ou pelo meio ali da zaga do Bragantino ou então usar os seus laterais. Mas não pode desesperar e começar a bater a bola de longe, como o Bidu fez aí, né? E o Guarani vinha, tem jogador caído. Vai paralisar aí o jogo por conta, para receber assistência o Pablo. Tá com o ombro esquerdo ali, reclamando o lateral direito da equipe do Guarani, hein, Levi? Lá na defesa do Bugre, o Pablo levou o encontrão do atacante Morato, Gustavo, e caiu sentindo ali o ombro direito. Vai chamar os médicos aí, a árbitra Edna, já entraram para dar uma olhada no Pablo. Facebook participando com a gente aqui, a Márcia Santos acreditando na virada do Guarani, o Cristiano Costa também parte para cima, Bugrão acreditando na virada, o Thiago Roberto, Guarani é o time da virada, torcida Fúria Independente da cidade de Paulínia, acho que é Mandimbu, de Paulínia, tá aqui com a gente também, a Márcia Santos mandando mensagem que é doidada pra gente, torcendo para que o Guarani vire o jogo, viu, Gustavo Marques? Márcia Santos, que é minha mãe, viu, Claudinei? Um grande beijo, Márcia, Cristiano, tamo junto. Você assistia o Dragon Ball Z ou Levi Júnior? Eu assistia muito o Majin Buu. Imita ele pra mim, Gustavo. Eu quero comer. que é isso? Claudinei. Campeonato Paulista. Eu mandei uma no início aqui, viu, o Gustavo Marques? Que muita gente pode não ter entendido, né? Que eu falei Bugrão Exportação. Eu não entendi. Pois é, mas eu vou explicar então. Isso aí eu quis relembrar aqui nos microfones da Rádio Futebol Interior do nosso grande Fanor Peleira Vilela. Olha o Bragantino. E olha o Bragantino, invadiu a grande área, chega por trás para afastar Arthur Rezende, completa, Claudinei. Não, o grande Pereira Neto, que foi narrador aqui na cidade de Campinas, um dos melhores que eu já ouvi no rádio, da Rádio Educadora na época, né? Grande Pereira Neto que lançou esse nome de Bugrão Exportação. Mas ele explicou? Quando o Guarani jogou a Copa Libertadores da América, foi campeão brasileiro, né? Teve, se eu não me engano, teve excursões pela Europa, então ele falava, ele taxou o Guarani disso. Bugrão Exportação era o lema que ele usava. Campeonato Paulista. Então vai, Bugrão Exportação. Então vai, Bugrão Exportação, eu quero gol. Domina pro campo de defesa, David tocou, já domina com Crispim erga a cabeça, tentando achar alguém da equipe do Guarani, tocou pro capitão Bruno Silva domina, vem carregando com a perna direita para a equipe do Guarani, soltou para Bidu dominou, tem Vagninho, ele erga a cabeça, pedindo alguém para auxiliá-lo, chegou para auxiliar, dominando, lá com a perna esquerda, domina com Valber, o Valber dominou, tocou para Crispim ergueu a cabeça também, manda a bola
para Pablo. Pablo na direita, tentou achar alguém, deu o toque, passou por cima, deu certo, passou por baixo, chegou a cabeça, bola tocada. Olha o Guarani chegando, o Todinho carregou, passou para Bidu na esquerda, fez o levantamento, toque de cabeça de Todinho. Foi fraco, a bola saiu para fora. Tiro de meta para a equipe do Bragantino, Levi. Veio a equipe do Guarani lá pela esquerda com o Bidu. Fez o lançamento dentro da área, mas estava longe do gol. O Todinho tentou cabecear, a bola bateu mais no ombro do que na própria cabeça. E a bola ficou com a zaga da equipe do RB Bragantino. Segue 1-0 na Arena Barueri, Gustavo. E precisando de dinheiro, você microempreendedor, você autônomo, ou você também que é assalariado, temos condições especiais de pagamento sem burocracia. Ligue agora, DDD 031 98989 75279. DDD 31 989 75279. Global Investimentos. Campeonato Paulista. E aí o Facebook, Claudinei Corsi. Legal, vamos lá, o Gilson Marques. Roberto Santos, que vai ser 3-0 para o Red Bull. O Flávio Silva diz Bugrão. Um grande abraço para o amigo Wagner Alves, companheiro Wagner Alves, acompanhando com a gente aqui. Grande abraço para o Wagner. O Antônio Marcos da Silva Conceição diz que antes dos 20 minutos o Guarani empata. Verinha Alencar, o Bugre é o time da virada. Vamos ver aqui, Maria Bethânia. Red Bull, bora, 2-0. E o Rodney Leão, ele diz que lembra disso, Bugrão Exportação. Tá vendo? Tem gente que lembra. Sim. Então vamos ficar com o Bugrão Exportação para ver se vai dar sorte. Domina a equipe do Bragantino, a bola saiu, arremesso manual. 12 minutos e 27. Segundo tempo, o Bugre perde o jogo. Gol de Léo Ortiz ainda no primeiro tempo. Aos 31 minutos, Léo Ortiz fez o primeiro gol da equipe do Bragantino, que vai dando a vitória. Com esse resultado, a equipe do Bragantino vai sendo campeão do Troféu do Interior. E os microfones aqui na Rádio Futebol Interior contando essa história para você. Domina a equipe do Guarani no campo de defesa com o Valber. O Valber já dominou, ergue a cabeça, vem se lançando para o campo ainda de ataque, campo de defesa ainda. Domina aqui na ponta esquerda com Bidu. Bidu soltou, devolveu para o capitão da equipe do Guarani com Bruno Silva. Bruno Silva, ele para, olha ali com quem joga, dominou para Arthur. Arthur, ele domina, solta a bola de novo com Bruno Silva. Bruno Silva manda a bola para frente, tentando achar alguém. A bola já tocada, o Vagninho dominou, fazendo falta. O jogo está paralisado, falta pro Bragantino, mas já cobrou. O Bragantino tentando matar o jogo. Bola tocada, invadiu a grande área, bateu pro gol. Nossa! Dominou, camisa número 27 da equipe. O Alessandro do Red Bull Bragantino mandou pra fora, mas por muito pouco essa bola não entra, Levi Júnior. Gustavo, o RB chegando mais uma vez com perigo na meta do Guarani. Matheus Jesus, que é um jogador de muita qualidade, enfiou mais uma bola no facão. E o atacante Alejandro do RB Bragantino acabou chutando por cima. Mais uma oportunidade, hein, Gustavo? Campeonato Paulista. Gustavo Marques, vamos pra rede. Manda a bola pro campo de ataque. Cobrando o tiro de meta, sobe de cabeça para afastar a zaga do Guarani. A bola saiu, arremesso manual para a equipe do Bragantino cobrar. 14 minutos e 21. Ei, Levi, que coisa, hein? Então é Alejandro. Alejandro é o nome da fera. Alejandro. Flechando na fera! Eu não quero mais ver essa fera. A bola já tocada, domina a equipe do Bragantino pro campo de ataque. Domina ele mesmo, Alejandro. Voltou, soltou pra Matheus. Matheus voltou pra Arthur. Arthur soltou, invadiu a grande área, chegou pra afastar Pablo. Na hora certa, voltou de novo. De novo, Alejandro. A bola é batida em cima de Crispim. Se essa bola volta pro Guarani, seria uma ótima oportunidade. A bola tocada no círculo central ainda para a equipe do RB Bragantino. Domina lá na ponta direita. Arthur voltou.
soltou, tocou a bola aqui ainda no campo de defesa para Fabrício Bruno. Fabrício Bruno já dominou, camisa 14 da equipe do RB Bragantino. Soltou para Edmar. Edmar tocou, tocando bola, devolveu Edmar para o campo de ataque para a equipe do Bragantino. Bola tocada para o campo de defesa, domina Léo Ortiz, já faz a invertida de bola lá na ponta direita. Bola tocada, recebeu Arthur, chegou para tirar ali o Todinho. A bola voltou, domina Matheus Anjos, vai invadir, dominou, abriu, bateu pro gol nas mãos do goleiro Jefferson Paulino. Matheus Jesus chegou ali com perigo mais uma vez. Dessa vez ele resolveu chutar, viu, Gustavo? Lá pela intermediária direita do ataque do RB Bragantino. Nas mãos do Jefferson Paulino. E bola tocada no campo de defesa, domina com Valber. O Valber domina, vem carregando. A equipe do Guarani precisa do gol de empate. 15 minutos e 55. Daqui a pouquinho o tempo e placar de jogo. E também a análise de Claudinei Corse. A bola é tocada na esquerda com Bidu. Bidu para, olha, vem com quem joga. Tocou para Arthur. Arthur Rezende tocou, devolveu no campo de ataque para David. David, o marcador perdigueiro, soltou para Valber. Valber ergue a cabeça, banda a bola para frente na fogueira. Dominou com o Wagner. O Wagninho fez a invertida de bola na esquerda para Bidu. Bidu levantou a cabeça, fez o cruzamento no rebote, ninguém. O goleiro Cleiton chegou a espalmar a bola de Bidu, mas no rebote ninguém do Guarani para fazer esse gol, Levi. Num contra-ataque perigoso da equipe do Guarani, veio o Bidu lá pela esquerda. Tentou achar o Bruno Sávio, mas o goleiro Cleiton chegou antes, Gustavo. Chegou, pegou e a bola continua com ele lá na defesa do RB. Nossa, mas essa árbitra da partida inventa umas modas que eu vou dizer um negócio pra você, viu? Que coisa, domina no campo de defesa a equipe do Guarani, Jefferson Paulino, goleiro, ele também vira o seu corpo, manda a bola pra frente, domina aqui com Arthur Rezende passou do primeiro, vem carregando a bola, tem Pablo aqui na direita de ataque tem Pablo, ele resolveu tocar pra Crispim, e Crispim fez a abertura de jogo, vai preferir pro lado esquerdo, ele domina no meio campo, vai agora pro lado esquerdo, tem Bidu passando, Bidu já recebeu o lado esquerdo dessa equipe do Guarani, Bidu para, olha, vem com quem joga, solta a bola de novo pra Crispim, devolveu, a bola é carregada com Crispim, ele carrega, passa no primeiro, voltou a bola para Arthur Rezende, o Guarani chegando com qualidade pro campo de ataque, a bola tocada na direita com Pablo, Pablo tentou fazer o corte, foi pra cima pro corte pelo lado errado, chegou pra cortar o Bragantino, arremesso manual para a equipe do Guarani. Lá no campo de ataque, lá pela direita o Pablo cortou pro lado errado, a bola com o Guarani, Gustavo. E volta com Pablo de novo, Pablo devolveu para Arthur, Arthur fez o cruzamento, chega para cortar de novo, a equipe do Bragantino, é outro arremesso manual, a bola já é tocada, domina aqui com David, David devolveu para Pablo, Pablo para Arthur, Arthur quis dar o toque de calcanhar, voltando o espírito do Barcelona na equipe da equipe do Guarani, e o jogo está paralisado, é falta para a equipe do Bragantino, Levi Júnior. O Arthur tentou lá perto da bandeira do escanteio dar um toque de calcanhar, não conseguiu, a bola ficou com o Morato, então ele fez a falta para evitar o contra-ataque da equipe do RB. Segue 1-0 o Bragantino, Gustavo. Campeonato Paulista, Arena Barueri. Tempo e placar. 18 minutos e 40 é segundo tempo, Bragantino 1, Guarani 0. Lembrando que às 10h30 da noite a gente tem a parceria com a Rádio Esportes MS para a transmissão da partida decisiva. Na primeira partida, o Ceará venceu 3-1 o Bahia e daqui a pouquinho começa às 9h30 correndo atrás da bola, Bahia e Ceará. Parceria com a Rádio Esportes MS. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Campeonato Paulista. E vem o Bragantino na grande área, chega para afastar Bruno Silva. Vinha com qualidade e com perigo o Bragantino, mas tem Bragantino de novo pro campo de ataque, domina com Matheus Jesus, solta a bola com Léo Ortiz já soltou bola com Fabrício Bruno tocou a bola pro goleiro, o goleiro na fogueira, o Cleiton, banda a bola, manda o bico pra frente, lá com Bidu domina no peito, vê com quem joga, vira o seu corpo, tocou pra Bruno Silva deu o toque, a bola já é tocada, ainda no campo de defesa, trabalha a equipe do Guarani, domina com Valber domina, ergue a cabeça, vê com
quem joga, a bola já é tocada, ele para, olha, solta a bola com o goleiro Jefferson Paulino. Jefferson Paulino lá no gol da equipe do Guarani, já toca a bola dominando com o Valber na direita, solta a bola de novo para Jefferson Paulino. Agora um recadinho importante para você. Quer emagrecer com saúde? Tem a fórmula certa. Inibicapes é a receita para o seu emagrecimento. Liga agora, DDD 19 98989 3526 98989 3526 Inibicapes. E vem o Guarani pro campo de ataque. Arthur Rezende já dominou, fez o toque, virou o corpo errado e agora é a hora do perigo. Agora é a hora do perigo, ainda bem que fez falta, senão... Ainda bem não. Ixi, tá aí expulso o jogador da equipe do Guarani, David, agora complicou, hein? Agora complicou, Gustavo. Lá no meio de campo, no círculo central, o RB Bragantino vinha para um contra-ataque e o David, que já havia levado amarelo no primeiro tempo, num lance que eu achei que não era para amarelo, inclusive o Carpini agora está reclamando aí com o quarto árbitro, levou o segundo amarelo agora e está expulso de jogo. E aí, Claudinei Corsa, agora complicou, hein? Se na primeira jogada ficou a dúvida, né? Que ele pegou o jogador depois da bola, não merecia o amarelo, nessa aí ele merecia porque ele pegou o jogador por baixo. Já tinha o amarelo, se foi errado ou não o primeiro, paciência, né? Esse segundo aí, se ela deu amarelo, ela tinha que realmente expulsar, porque ele parou o ataque do Bragantino e fez a falta. É lógico que complica mais para o Guarani ainda, né? Perde um homem de marcação, provavelmente o Carpini vai ter que recompor, se é que ele não vai querer ir para cima só do Bragantino para tentar pelo menos um empate, né? Mas complicam-se mais ainda as coisas para o Guarani, ficando com 10 homens aí e tendo apenas 22 minutos do segundo tempo. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E agora, perdeu um volante, agora eu quero entender, o Claudinei Corsi, qual que vai ser a postura do Thiago Carpini? Que a gente tem que esperar o que ele vai fazer, né? Se ele vai manter o time, se ele quer segurar o time ainda, eu colocaria jogador pra frente. Não me preocuparia tanto com a defesa ali, porque o Guarani tá perdendo e tem que empatar o jogo pelo menos para ir pros pênaltis, né? Ou tentar virar, quem sabe. Mas já era para o Guarani ter pelo menos empatado a partida, né? Mas faltou qualidade ali na frente para os seus atacantes. O primeiro tempo foi bem melhor que esse segundo tempo, diga-se de passagem, né? O segundo tempo do Guarani não está tão bom como foi o primeiro tempo, onde ele poderia ter aberto para cá. Vamos ver agora o posicionamento do Carpini, se ele vai mexer ou não na equipe, né? Campeonato Paulista. E no campo de defesa vem tocando bola a equipe do Bragantino com o Fabrício Bruno, camisa 14. Ele já dominou, erga a cabeça, bola tocada, tentando achar alguém lá no campo de ataque. Já tocou, dominou, tocou errado, recuperou a equipe do Guarani. E Crispim já domina, tem Bruno Sávio. Ele resolveu soltar para Todinho. Corre, Todinho. Bola tocada para Arthur. Arthur cortou no primeiro. Opa! E pediu falta. Caiu no gramado. É falta para a equipe do Guarani, Levi Júnior. Gustavo, lá pela intermediária esquerda, o Arthur Rezende driblou o camisa 25 Hiller, limpou o lance, ia ficar muito tranquilo para armar a jogada a partir dali, mas o Hiller meteu a mão na cara dele. Falta para o Guarani e amarelo para o Hiller. E o Guarani tem a oportunidade. O Bugre tem a oportunidade de empatar o jogo. O Guarani com 10 homens em campo. 10 homens em campo a equipe do Guarani. Mas tem uma falta perigosíssima pela intermediária. O Guarani tem a oportunidade de empatar o jogo. Vem comigo, torcedor. Vem comigo, torcedor. É flecha. É flecha. Eu quero o gol, Guarani. A minha chuteira, a minha garganta, o meu grito de gol é a sua emoção. Vai pra cobrança, chegou batendo pro gol, teve o desvio, pegou o goleiro Cleiton da equipe do Bragantino com tranquilidade, Levi Júnior. O Valber tomou muita distância ali, Gustavo. Pensei que ele ia mandar um balaço, chutou meio fraquinho, a bola ainda desviou na barreira, ficou fácil pro goleiro. Até agora nada do Carpini tentar fazer pelo menos
a substituição para mudar alguma coisa, né, Levi Júnior? Não chamou ninguém, não tem ninguém em aquecimento. Até agora nada. E olha o perigo, pegou a equipe do Bragantino. Vai tentar matar o jogo. A bola já tocada. Achou Matheus Jesus. Chega para cortar ali o Arthur Rezende. Já vem a equipe do Guarani tentando fazer o gol de empate. A bola tocada com o Bidu. O Bidu pela esquerda. Ele domina, fez o toque, tentou achar o Todinho. O Todinho parece que está cansado. Todinho parece que está exausto em campo. Pregou. Não consegue correr, não consegue acompanhar a jogada. Bola tocada no campo de defesa. Daqui a pouquinho tem análise de Claudinei Corsi, esperando apenas a substituição do Guarani. Ele vai dizer aí o seu ponto de vista. Domina com o Crispim. Crispim deu o toque, já pegou ali com o Todinho. Todinho, Vagninho. Vagninho para Todinho. Devolveu, pegou para Bruno Sávio. Tá passando o Pablo. Na grande área, 2 jogadores do Guarani. Deu o cruzamento, subiu de cabeça para fora. Mas teve um desvio. Escanteio pro Guarani. O Pablo veio lá pela direita, Gustavo. Fez um ótimo lançamento. Vagninho disputou de cabeça com o Léo Ortiz, mas o Léo Ortiz foi melhor. Desviou, escanteio para a cobrança do Bidu. E Bidu pela esquerda tem a oportunidade. 26 minutos é segundo tempo. Bidu na grande área, subiu o goleiro errado. A bola saiu. Quase o Fabrício Bruno faz um gol contra. Levi Júnior. Meu Deus, o Bidu cobrou. O goleiro Cleiton saiu caçando borboleta, errou tudo. Fabrício Bruno ficou sem saber o que fazer. Vai lá, Gustavo. Mais uma vez na grande área, o toque de cabeça. Afasta a equipe do Bragantino. Agora vem no contragolpe. Pra que fazer isso? Pra que fazer isso, Todinho? Se não ajuda, não atrapalha. Desnecessário. Mas vou te dizer uma coisa, não é o Todinho, não o Bidu, hein? O Bidu... Avenida também, tinha que fazer, né? Essa avenida dele aí. O Arthur tava saindo pro contra-ataque, ia sair sozinho pro ataque do Guarani. O Bidu puxou ele e levou amarelo. E teve substituição, viu, Gustavo? Sim. Saiu o Bruno Sávio com a camisa 22 e entrou o Giovani. Vamos ver se ele tá melhor aí, tá apto, né? Com a camisa 11. Então saiu o Bruno Sávio com a 22, entrou o Giovani com a 11. Tá de volta aí pro Bugrão. E o Giovani entrando, fica aí esse questionamento, né? O próprio Carpini disse que não tinha o Giovani 100% pro jogo. Vamos ver como é que ele tá, né? Se tiver pelo menos 50%, para esse tempo de jogo que falta, eu acho que dá, né? Giovani pode ser uma boa. Agora eu fico imaginando, o Giovani é jogador para primeiro tempo, viu? Na minha opinião. Pois é, se ele tinha um pouquinho de gás para queimar, podia ter posto de cara, né? E não deixar para substituir agora. Não adianta, a partida não marca nada pro Guarani. Vem descendo pro campo de ataque a equipe do Bragantino. Chegou para afastar Bruno Silva e pediu falta. Ela deu apenas arremesso manual aos 27 minutos e 50 deste segundo tempo. O Bugre perde o jogo, o Bugre com 1 a menos em campo. A bola é tocada pro campo de defesa, vem tocando bola a equipe do Guarani. Arthur Rezende dominou, fez a abertura de jogo, deu o toque. Bola tocada com Valber fez o corte. Chegou seco ali o jogador da equipe do Bragantino. O Fabio fez o toque, domina com o capitão Bruno Silva. Bruno Silva tentando achar alguém, bola tocada. Vamos, Guarani! O Fabio dominou, manda o lançamento lá pro campo de ataque para Bidu. Bidu dominou, fez a abertura, tocou, dominando com o Vagninho. Vagninho na correria, olha, vê com quem joga. Soltou de novo para Bidu. Bidu tocou aqui para ele. Giovani acabou de entrar. Giovani fez um lançamento para Vagninho na grande área. Corta e bate. Abriu, bateu pro gol. Defendeu o Cleiton. Mas olha a pintura que o Giovani fez. Deixou o Vagninho na grande área, ele cortou. Fez o toque. Ele desequilibrado, o Todinho quase empatou o jogo. E vai para a cobrança de escanteio. Vai Bidu na grande área, afasta a zaga da equipe do Bragantino. A bola já tocada, domina, vem tocando a bola no campo de defesa. Que jogada, hein, Levi? Que jogada, o Giovani chegou na primeira bola dele, Gustavo. Ele fez um lançamento no facão pro Vagninho, que limpou a jogada. Olha ele de novo aí, agora errou, né? Errou. O Giovani tentou agora chutar de trás do meio de campo, mas enfim, a primeira jogada o Vagninho limpou, jogou pro Todinho disputar com 2 zagueiros. Todinho conseguiu ser mais forte, mas chutou fraco nas mãos do goleiro Cleiton. Gustavo. É isso aí, torcedor, vem comigo, Campeonato Paulista. Tem
tempo e placar. 29 minutos e 50. É segundo tempo. O RB Bragantino 1, Guarani 0. Legal, daqui a pouquinho às 10h30, todo o segundo tempo da partida entre Bahia e Ceará. Final da Copa do Nordeste em parceria com a Rádio Esportes MS. E vem comigo. Está precisando de crédito? Ligue agora para Global pelo telefone 031 989 75 2079. A Global aguarda sua ligação. Campeonato Paulista. E vem pela esquerda a equipe do Bragantino. Chegou para cortar a zaga da equipe do Guarani. Mais alta a bola com o Bragantino. Chega para cortar de novo Arthur. Manda para fora. 30 minutos e 40 segundo tempo. Campo de ataque. Arremesso manual para cobrança a equipe do Bragantino. É o Campeonato Paulista. Vale taça. Vale troféu do interior. E o Guarani vai perdendo o jogo ainda com 1 a menos em campo. O Bugre com 10 homens em campo. Domina a equipe do RB Bragantino. A bola tocada para o campo de ataque, já dominando lá pela direita de ataque, domina com Arthur. Arthur soltou, domina com camisa 25. Marcelo Heiler, ele dominou, ele abre o jogo. A bola tocada com camisa 14, Fabrício Bruno. Agora no campo de ataque, ele passa o círculo central, fez o lançamento, abertura aqui para Edmar. Edmar pela esquerda fez o cruzamento, toque de cabeça para fora. Chegou bem, venha chegando com perigo. Edmar fez o levantamento na grande área, chegou para afastar a zaga da equipe do Guarani, mas a última bola foi tocada pelo atacante da equipe do RB Bragantino, Levi. É, o Edmar que chega muito bem no fundo esquerdo do ataque do Guarani, Gustavo. Com a perna esquerda ele faz lindos lançamentos, conseguiu achar ali o Alejandro, mas cabeceou para fora. E engraçado, o Claudinei Corsi, falta um pouquinho mais da árbitra da partida distribuir mais cartões para a equipe do Bragantino, né? Tá faltando isso, né? 2 pesos, 2 medidas, ela não dá os cartões que precisa dar para o Bragantino, né? Agora o Guarani tem que se lançar para o ataque, vai correr o risco, evidentemente, do contra-ataque da equipe do Bragantino, mas 30 minutos do segundo tempo, perdendo por 1 a 0, não tem outra escolha. Tem que sair para frente, tem que arriscar, tem que tentar alguma jogada individual também através dos seus jogadores, que já me parecem realmente meio cansados, principalmente os de frente ali, mas tem que tentar alguma coisa, não pode ficar atrás. Vai ter que dar campo pro Bragantino, vai correr o risco do contra-ataque, mas tem que se lançar para tentar pelo menos empatar o jogo. E Todinho para Crispim, Crispim para Todinho, tentou fazer o toque, e ainda com Todinho ele fez o toque para Pablo, Pablo devolveu para Todinho, domina, fez o levantamento na grande área para tentar achar alguém, chega para cortar a zaga da equipe do Bragantino, e chega na correria com Arthur, ele é rápido, ele é habilidoso, mas tem jogador da equipe do Bragantino caído, e ele com uma força, com uma vontade total de paralisar a partida, manda o bico pra frente, pra fora, arremesso manual que vai ser cobrado, mas tem jogador da equipe do Bragantino caído no gramado, Levi Júnior. É isso aí, Gustavo. Morato, meia do RB Bragantino, levou uma trombada ali, um pisão do Todinho e tá no chão, agora tá entrando a equipe médica do Bragantino. É isso aí, torcedor, 33 minutos e 25. Vem comigo aqui na Rádio Futebol Interior, porque aqui nós vestimos a camisa. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Legal, mandando um abraço para a rapaziada ligado com a gente aqui, deu bastante torcedor do Bragantino e tem também torcedor do Guarani aqui. O Vladimir Solis diz que o Guarani vai jogar melhor com -1 e que o Guarani pode surpreender. O Eurico Marques já pensa diferente, diz que o Guarani tem que contratar 10 jogadores, viu, Gustavo? Nossa. Está precisando de crédito? Ligue agora para Global pelo telefone 031 989 75 2079. A Global aguarda sua ligação. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Campeonato Paulista. Gustavo Marques, vamos pra
E teve substituição na equipe do Bragantino. A informação é sua, Levi Júnior. Na equipe do Bragantino entrou camisa 31, Vitinho. Saiu o Hiller, camisa 25. Então entrou o 31, Vitinho. Saiu o Hiller, 25, que já estava amarelado, Gustavo. 35 minutos desse segundo tempo. O Bugre vai perdendo a oportunidade do troféu do interior. É claro, foi castigado. Foi castigado com um a menos ainda na partida da equipe do Guarani. Bola tocada, recupera, domina com o Giovani. Giovani passou do primeiro, passou do segundo. Bola tocada, o toque errado, mas o jogo já tinha sido paralisado. É falta para o Guarani. Já foi cobrado. Domina com o Crispim. Crispim fez o toque para Vagninho. Vagninho na correria, tem Bidu, foi puxado, ele insiste, não quer parar, puxado de novo, agora sim é falta! É falta pro Bragantino, o Arthur puxou, hein? Puxou e puxou, que coisa! É, o Vagninho vinha puxando um belo ataque ali pela esquerda do Guarani. O Arthur puxou uma, puxou duas, puxou 3 vezes. Aí sim que o Vagninho foi cair, falta perigosa pro Guarani. Falta perigosa pra equipe do Guarani. A oportunidade certa de empatar o jogo. O Guarani tem a oportunidade. O Guarani tem a oportunidade. Vai ser cobrado. Arthur, que um jogador diferenciado, né, Claudinei Corsi? É bom jogador, sim, o Gilson. Bom jogador. Nessa equipe do Bragantino, ele cabe muito bem ali, né? E é um jogador rápido. Quando tem a possibilidade de puxar o contra-ataque, se não parar na falta, fica complicado. E vai para a cobrança de falta a equipe do Guarani. Arthur Rezende para a cobrança de falta. Tem a oportunidade o Guarani. É agora, Guarani. É agora, Guarani. Vai para a cobrança. Arthur bateu pro gol na barreira. E chegou para afastar com tranquilidade. Vem no contragolpe a equipe do RB Bragantino tentando matar o jogo. Domina com o Arthur. Arthur fez o lançamento. Chegou para cortar ali Crispim. Solta a bola com o goleiro. O goleiro da equipe do Guarani. Sim, informação é sua. Saiu também o Morato, 38, para a entrada do 10, Claudinho. Morato, 38, 10, Claudinho. Meia esquerda por meia esquerda, mas o Claudinho joga uma bola. Olha aí, lá vem Vagninho, passou do primeiro, passou do segundo, a bola saiu. Mas tá dando falta. Ou tá dando o que aí, Levi, pro Bragantino? Ele deu arremesso lateral pro Bragantino, viu? Eu pensei que fosse falta, mas arremesso lateral pro Bragantino lá na defesa do RB. O Claudinei Corsi, a visão que eu consigo enxergar daqui, que eu entendo, é que o Bragantino também cansou, né? O Guarani chegando com facilidade agora. Então, ele cansou, porque você vê que o Arthur pegou aquela bola lá, em outros momentos do jogo ele partiria para cima para definir a jogada, que é aquilo que eu disse que é um jogador rápido. Mas devido ao cansaço, ele preferiu o passe e passou muito mal, né? Acabou com o contra-ataque do Bragantino. Então, os jogadores, dos dois lados, a gente sente que já existe um certo cansaço, sim. Domina aqui a equipe do RB Bragantino, Claudinho. Ele domina, faz a abertura de jogo, domina com o Léo Ortiz, ator do gol. Ele domina, fez o toque com o Matheus Jesus, Matheus Anjos. Matheus Jesus mesmo, né? Que coisa. A bola já é tocada, domina no campo de defesa, domina com o zagueiro da equipe do RB Bragantino. Agora com o goleiro Cleiton, ele levanta a cabeça, manda a bola pro campo de ataque. 38 minutos e 20, segundo tempo. O Bugre perde, domina com Arthur. Arthur se lançou pro campo de ataque, a bola é tocada, tentou fazer o cruzamento, domina, e se deixar virar o perigo, ele virou, fez o toque, domina com o Claudinho, e você disse que ele é perigoso, bateu pro gol, e espalmou no rebote, voltou, e ele o perigo, bateu pro gol, pra fora! Um bombardeio do Bragantino pra cima do Guarani. E Vitinho perde uma grande oportunidade de matar a partida, Levi Júnior. O Arthur num contra-ataque lançou uma linda bola que deixou a zaga do Guarani toda desconfigurada. A bola sobrou pro Claudinho, ele tentou, o Jefferson Paulino defendeu, depois sobrou pro Vitinho, ele chutou pra fora. Escanteio pro RB, Gustavo. Escanteio pro Bragantino, bola na grande área, subiu o goleiro Jefferson Paulino, já pegou e vai sair jogando, tentando achar alguém. A bola tocada, domina com o Vagninho. Vagninho fez o toque pra Elias Carioca. Elias Carioca já domina com a perna direita, vem carregando na ponta, passou, pediu falta. E a árbitra da partida marcou, não deu nada. Não deu nada, ela é terrível, hein?
Marcou pelo auxílio do assistente. Senão ele não ia dar nada. Falta ali em cima do Elias Carioca, lá no ataque pela direita do Guarani, Gustavo. E vai pra cobrança a equipe do Guarani. 39 minutos e 50. Vem comigo, torcedor, porque agora a apreensão toma conta. O desespero, o coração começa a bater forte. Vamos entrar nos minutos finais da partida. O Guarani precisa do gol de empate. O Bugre vai perdendo o jogo aqui na Arena Barueri. Bola na grande área para Bidu. A bola subiu, sobe de cabeça para afastar a zaga da equipe do RB Bragantino. A bola voltou, domina o Guarani, sobrou, chegou para afastar a zaga do Bragantino. Na marca do pênalti ali ia sobrar a bola livrinha para o Giovani, mas o Léo Ortiz chegou em cima do lance e jogou a bola para a lateral. E Crispim soltou Bruno Silva no círculo central do meio campo. O Guarani vai apertando, o Guarani busca no gol de empate. Tá difícil, porque o Bugre tem um jogador a menos. Domina com o Vagninho. Vagninho abriu o jogo, soltou para Bruno Silva. E Bruno Silva no campo de defesa. Ele toca a bola, domina com o Crispim. O Crispim fez a abertura de jogo, fez o lançamento tentando achar alguém. Dominou aqui com o camisa 29, Júnior Todinho, que já não está mais na geladeira. Sabe aquele Todinho que fica quente? A gente faz a compra, Claudinei Costa. Tá fermentado. E aí fermentou, azedou, viu? Porque já não está valendo mais nada. 40 minutos, Claudinei Corsi, vai ficando mais complicado as coisas aqui na Arena Barueri para a equipe do Guarani, hein? À medida que o tempo vai passando, a coisa vai se complicando mais, né? Quanto mais o tempo passa para o Guarani, vai ficando mais difícil, os jogadores já cansados, né? O Carpini não coloca mais ninguém para substituir, para tentar um jogador, tenta aí agora, faltando 5 minutos, bota os jogadores de ataque aí, descansados, para correr, fazer uma correria, ou erguer bola para dentro da área, fazer alguma coisa, tentar, porque nesse depazão que tá indo aí, o Guarani tocando a bola desse jeito, ele não vai chegar nunca, né? Tá mais perigoso o Bragantino, que o Guarani se manda todo e deixa o campo de defesa aberto, o Bragantino chegar e marcar do que o Guarani, né? Tinha que lançar a mão agora de jogador rápido, descansado, colocar lá e ir pra cima. Não tem mais nada pra perder a equipe do Guarani, já tá perdendo 1-0, o que vem agora é lucro, por isso se lança pro campo de ataque e tenta fazer o gol de empate. Domina aqui Pablo, tem jogador do Guarani caído. Tem um jogador do Guarani caído. Ele vai ter cartão amarelo, hein? E ela falou, fica quieto pro jogador da equipe do Guarani. Mais um cartão amarelo para o jogador da equipe do Bragantino, Levi Júnior. Amarelo ali pro jogador, não consegui ver quem é ainda, mas pegou o Júnior Todinho ali no meio de campo. É pro 34 Everson, amarelo para ele. E perdeu o Todinho, tira o Todinho de campo. Tira o Todinho de campo, senão não vamos chegar em lugar nenhum. Mas ele recuperou o Vagninho, tocou lá em cima, gente. Lá em cima, que coisa, é difícil de entender ou difícil de enxergar. Bola nas mãos de Cleiton, ele cai e com segurança vai segurando e arrumando a casa para a equipe do Bragantino, que vence o jogo, placar de 1-0. E atenção, torcedor. Tempo e placar. Campeonato Paulista, Arena Barueri, 43 segundo tempo, Bragantino 1, Guarani 0. Legal, e daqui a pouquinho todo o segundo tempo da decisão da Copa do Nordeste, a segunda partida em parceria com a Rádio Esportes MS. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. E dominou Pablo, quis tocar pra Giovani, tocou errado, recupera, vem Claudinho para a equipe do RB Bragantino, bola lançada lá pro campo de ataque, chegou o goleiro Jefferson Paulino, pegou, já soltou bola pra Bidu, Bidu fez o toque pra Vagninho, o Vagninho dominou com a perna esquerda, jogador do Bragantino caído, agora a partir de agora vai ser assim, bola tocada, foi puxado, carregou Crispim, soltou pra Bidu, Bidu dominou, fez o corte, virou, mas virou errado, chegou ali pra ajudar, pega Vagninho, Vagninho fez ali a triangulação, fez o toque pra Crispim, Crispim pra Bidu, Bidu devolveu, se ficar tocando bola o jogador vai cair, dominou pra Arthur, Arthur soltou, dominou pra Giovani, Giovani fez a abertura de jogo, bonita jogada, pediu falta em cima, marca falta para a equipe do Guarani, era tudo que o Bugre queria, Levi Júnior. Mais uma falta perigosa pro Guarani, lá na intermediária esquerda, bola para ser alçada lá dentro. Agora é a hora de ir o Bruno Silva, e o Valber, e o Jefferson Paulino, e o Carpini, e o banco de reserva inteiro para tentar. Eu tô até vendo o Ricardo Moisés ali, ó, na grande área, o presidente do Guarani. Todo mundo.
Vamos lá, Guarani, a oportunidade de empatar o jogo. Vem comigo, torcedor. Se o Guarani empatar agora é pênalti. Se o Bugre empatar agora é pênalti. Vai pra cobrança. Pra cobrança ele mesmo, Giovani, né, o Levi? Bidu vai pra Bidu vai pra cobrança de falta, vai Bidu. Bidu mandou pro gol, bateu pra fora do gol. Era a bola pra mandar na grande área, mas falta um pouco de experiência. Falta aquele jogador, Claudinei Corsi, que é capitão, isso é uma responsabilidade. Chega no ouvido, foi o Giovani mesmo, parece. Chega no ouvido e fala assim: olha, queridão, agora é hora de bola na área. E o Guarani não tem esse homem, né, Gustavo? É esse que é o problema, né? Então é o que temos para hoje, né? Tem Bidu, para no momento desse aí tentar bater uma falta dali, daquela distância, pro gol, e fraquinho do jeito que ele fez, né? Põe na área, vê o que é que vai dar lá. De repente tem uma chance maior, né? Como diriam os antigos, naquele melê da área ali, pode sair o gol, né? Um cara chega, chuta, ou é contra, ou é o atacante, mas do jeito que ele fez aí não tem jeito. Aí não tem jeito. 5 minutos, Gustavo. 5 minutos, o Bugre tem 5 minutos, vamos até 50. Vamos até 50, o Guarani tem 5 minutos de oportunidade. Esse tempo aí, o Claudinei? Tá dentro, né? Por tudo que ela deu de cartão amarelo, os jogadores do Bragantino caíram e tudo mais. Então tá bom, 5 minutos tá bom. E vem Bidu pro campo de ataque, pegou Todinho devolveu pra Vagninho. O Vagninho vai tentar a bola na grande área. Cruzamento, subiu ali o gol do Guarani. Afasta o goleiro. Voltou com o Pablo na grande área, afasta a equipe do Bragantino. A bola caiu aqui, domina, vai no contragolpe. Tem o Arthur passando, a bola foi tocada pra ele. A bola ele esqueceu, passou por debaixo das pernas e vem dominando a equipe do Bragantino. A bola é tocada com ele, Arthur, ele domina, volta a bola pro campo ainda de ataque, dominou. Matheus Jesus domina com a perna direita, tentou fazer o toque, dominou como quis ali, uma tranquilidade tremenda. O camisa 27 da equipe do Bragantino. A bola tocada no campo de defesa, 46, agora é hora de cair no chão, agora é hora de segurar a partida. O Bragantino vai ser assim, dominando, vem tocando bola, vem tentando aí fazer aquele toque. O jogador caído, paralisado o jogo, Levi. Caiu o 31 Vitinho ali no círculo central, já pediu a maca, ele que acabou de entrar, tá tranquilo, não precisava cair, né, Gustavo? Pois é. Vai complicando! Precisava cair sim, vai ser substituído, viu, Gustavo? Vai se complicando! Claudinei Corsa, a equipe do Guarani, vai ficando ainda mais difícil o jogo, chegando no final. Como diria o outro, né? O jogo só termina quando acaba, né? Mas por tudo que a gente viu até agora, tá difícil pro Guarani chegar ao empate aí. Não sei que a gente tem um lance fortuito aí, alguma jogada que o time do Guarani, porque o Carpini não mexeu na equipe do jeito que deveria ter mexido, né? Faltando pelo menos os 5 minutos aí, que seriam mais 10 na verdade, né? Que nos 40 ele já podia ter mexido. Colocar o jogador mais descansado, fazer uma fumaça ali pra cima do Bragantino, tentar alguma coisa dentro da área do Bragantino. Mas não foi feito isso. Agora os jogadores do Bragantino vão ganhar o máximo de tempo possível e só numa jogada mesmo aí, muito fortuita, que o Guarani pode chegar ao empate. Campeonato Paulista. Com essa paralisação, tem que aumentar mais 1 minuto de jogo, né, Claudinei? Aumentou, justo, Gustavo, né? Aumentou. Já foi para 6. Olha aí, foi para 6. Aí então, vem descendo Elias Carioca para a equipe do Guarani. Passou o primeiro, passou o segundo, chegou para trás, cortando. Chegou cortando. É arremesso manual para a equipe do Guarani. Para tocada, domina com Pablo. Pablo soltou para Arthur. Arthur devolveu para Pablo. Pablo deu o toque, manda a bola para frente, domina, vira o jogo com o Todinho. Todinho fez o lançamento e agora chegou para cortar a saga da equipe do Bragantino. Manda um bico para frente, mas o jogo já estava paralisado porque tinha impedimento e o Aeroporto de Mosquito levantou a bandeira. É impedimento. Levantou a bandeira do aeroporto, mas não estava impedido. Marcou errado, viu, Gustavo? Não dá processo não, né, Claudinei? Se der... Sei lá, tudo é possível atualmente. A emoção toma conta, é difícil, a raiva. Torcedor é assim, Claudinei. Por isso que nós somos a diferença no rádio esportivo de Campinas, né, Claudinei? É isso, Gustavo. Vai em frente, vale tudo, né? Toma cuidado. Domina no campo de defesa a equipe do Guarani. Eu tô sorrindo porque o Guarani não consegue um bom resultado, Claudinei Costa.
mas teve uma evolução. O Guarani jogou bem, faltou, que nem você falou, as mudanças na hora certa do Carpini. Pelo menos jogou com vontade, né? Lógico que agora não dá pra exigir muito, mas vamos ver, olha o Guarani. E vem a equipe do Guarani, bola tocada, Elias Carioca na grande área, dominou com o Todinho. Todinho virou o corpo, devolveu pra Elias Carioca voltou pra Giovani, bateu pro gol! Essa bola veio aqui no aeroporto de Campinas, Levi Júnior. Tem um aeroporto mais perto ali, viu, Gustavo? Mas veio aqui no aeroporto de Campinas. Chutou muito mal o Giovani de fora da área, lá pela intermediária esquerda. Chutou muito alto. A bola está nos pés do goleiro Cleiton. Tiro de meta pro RB. E vai terminar o jogo aqui na Arena Marueri. O Guarani lutou. O Guarani foi forte, foi valente, jogando com a menos. Mas a equipe do Bragantino vai conseguindo a vitória. Vai conseguindo o troféu do interior. O Bugre entrou no campeonato, fez um campeonato razoável. Não conseguiu a sua classificação. Foi por troféu interior, chegando na final. E vai perdendo a oportunidade, perdendo para o Red Bull Bragantino. Agora é juntar as suas forças para o Campeonato Brasileiro. O Bugre, infelizmente, não consegue o troféu do interior. Mas foi valente, jogou o segundo tempo quase todo com a menos. No momento em que apita o árbitro. Termina o segundo tempo. Engraçado que parece jogo normal. O Bragantino não tá comemorando. Que coisa, hein? Que coisa. Esnobou total, mas quem vai falar disso é ele no final de jogo, no fim de jogo aqui da jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. Obrigado, torcedor, mais uma transmissão, você que acompanhou comigo todo o primeiro tempo e todo o segundo tempo dessa jornada, desse capítulo do Guarani. E com essas palavras eu vou saindo, mas eu prometo voltar, eu vou, mas meu coração fica. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 9 da noite, mais 57 minutos. Fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior, repercutindo a derrota do Guarani. 1-0 para a equipe do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino é o campeão do troféu do interior. Guarani perdeu por 1-0, gol a 32 minutos do primeiro tempo. O Léo Ortiz, o jogador da equipe, o zagueirão da equipe do Bragantino, fez o único gol da partida e o Guarani não conseguiu sequer o empate para levar para as penalidades máximas. Portanto, o Guarani não consegue o título do interior, que fica com a equipe do Red Bull Bragantino. Fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior, como eu disse, repercutindo o resultado ruim do Guarani, a derrota 1-0 para a equipe do Bragantino. Falamos aqui para Restaurante Pizza do Dadá, falamos para Inibicaps, para futebolinterior.com.br, para Global Assessoria Financeira e no EV 3, aonde mora a moda para você se vestir muito bem. Vamos saber aí com o Levi Júnior se algum jogador de repente vai falar, alguém fala por aí. Por enquanto, só comemoração ali, bem tímida, né, Levi, da equipe do Bragantino. Por enquanto só a comemoração ali do RB Bragantino, Claudinei. Eles que não comemoraram muito, também não entraram com os titulares, já pensando no Campeonato Brasileiro, que começa no próximo domingo. Nem comemoraram, para falar a verdade, né, Claudinei? Estão lá no campo, mas comemoração que é bom, nada. É verdade, né? Lembrando que o Bragantino pega o Santos, né, na estreia do Campeonato Brasileiro, e até por isso o treinador resolveu aí colocar uma equipe mista para enfrentar a equipe do Guarani. Muito bem, fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior, 9 da noite, mais 59 minutos. Nós vamos por aqui até às 22h30 para entrar com o segundo tempo do jogo entre Bahia e Ceará. Final da Copa do Nordeste, a bola já está rolando, né? Agora teremos ali
as premiações, a entrega de medalha, é isso, né, Levi? A entrega de medalha feita pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, ali primeiramente para os árbitros, depois para o Guarani, posteriormente para o RB campeão. E tá na voz aí o Arthur, viu, Claudinei? Vamos ouvir. Aí um pouco de produção. Tem justificativa para isso? O que pode ter acontecido com a equipe, né? Principalmente lá contra o Corinthians, hoje também o time também não teve aquela grande atuação. Por quê, Arthur? Primeiramente, muito boa noite. Muito feliz por ser campeão nessa noite, todo o staff, toda a equipe. Sim, tivemos uma baixa de rendimento, mas a gente tem que concentrar que agora vai começar o Campeonato Brasileiro, vai ser mais sequência de jogos, então a gente tem que se impor, né? Descansar bem para pegar essa retomada do Campeonato Brasileiro. Mas agora é descansar, cabeça no lugar, que fizemos um bom jogo contra uma boa equipe do Guarani. E a gente está muito feliz. Agora é descansar um pouco para domingo já tem outra batalha. Boa, e que batalha. Tá aí o Arthur, Claudinei. Legal, um dos melhores jogadores aí da equipe do Bragantino, né? No finalzinho, evidentemente, cansou, né? Já não tinha mais aquele pique para puxar os contra-ataques, mas enquanto estava inteiro, ele conseguiu, então, ser um diferencial para a equipe do Red Bull Bragantino, né? Que acabou vencendo o Guarani 1-0, sagrando-se campeão aí do troféu do interior, embolsando 360 mil e garantindo já a sua vaga para a Copa do Brasil no ano de 2021. O Guarani ainda vai ter que brigar de algum jeito por essa vaga aí para voltar a disputar a Copa do Brasil, que se bem disputada dá sim uma grana aí para a equipe que consegue passar. Tem mais gente falando por aí, Levi Júnior? Bruno Silva, capitão do Guarani, tá na voz. O Bruno Silva, o que faltou para o Guarani? O time até que teve uma boa atuação, mas o que faltou no detalhe ali para conseguir fazer o placar e de repente brigar em igualdade para levantar o caneco? Não brigar em igualdade, na minha opinião. Fomos superiores à equipe deles. A gente foi o melhor jogo nosso depois dessa parada, um jogo atrás do outro. A gente sabe que pesa, mas conseguimos pôr nossa intensidade, conseguimos propor o jogo. E faltou fazer o gol ali no detalhe. Valeu, muito bem. Faltou o principal, né, Claudinei? O gol. Pois é, não adianta, né? Ser melhor no jogo, se não meter a bola pra dentro, não vai resolver, né? Tem que botar a bola lá dentro da casinha e é isso que o Guarani não fez, né? E quanto à questão de jogo atrás do outro, foi pra todo mundo, né? Todo mundo tá jogando a mesma quantidade de jogos, todo mundo ficou ao mesmo tempo parado, então isso não é justificativa, né? O Carpini até em determinado momento, quando perdeu a vaga e tudo mais, ele tentou justificar com a questão da paralisação da pandemia e tal, mas isso aí foi igual para todo mundo, né? A verdade é que o Guarani, como ele disse, jogou melhor hoje, né? Na verdade, do que as outras duas partidas que ele atuou. Jogou bem melhor. A gente sentiu uma evolução. Agora, o que a gente tem, o Gustavo Marques, para a gente dizer a respeito do Guarani, eu entendo que é assim, o Guarani, em outras oportunidades, ele disputava para não cair. Ele ficava sempre na parte de baixo da tabela, aquela preocupação do torcedor para o time não ser rebaixado. Pelo menos agora, depois da campanha, inclusive da Série B, em que todo mundo também já taxava o Guarani como rebaixado, o Thiago Carpini pegou o time, revigorou o time, deu mais confiança, conseguiu fazer um trabalho. E no Campeonato Paulista também, em que pese o Guarani ter sido desclassificado e agora perdeu o título do interior, me parece que houve sim essa evolução e o time cresceu um pouco. Se bem que falta ainda para o Campeonato Brasileiro da Série B. Desse jeito aí que está jogando, a coisa fica complicada. E eu sempre digo aqui, a preocupação, Gustavo, é lógico que o torcedor quer o time na Série A, mas a preocupação eu acho que é para fazer uma boa Série B, sem sustos, uma Série B em que o time fique ali na média da tabela para cima, sem ficar namorando com a parte de baixo da tabela, mas fazer uma Série B consistente e levar mais 1, 2 anos, se precisar, para chegar numa Série A encorpado para poder ficar. Não sei o que é que você pensa, Gustavo. Agora acabou, né, o Claudinei Corsi, agora ele tem que pensar, concordo com você,
para o Campeonato Brasileiro, um campeonato longo, sabemos que é um campeonato complicado. O Guarani, é claro, como qualquer clube que entra no campeonato, almeja aí o acesso para a primeira divisão, mas é claro que vai ter que ter algumas mudanças no Guarani. O Guarani precisa de um jogador de triangulação, um jogador que chama o jogo, que faz aquele pivô, dá os lançamentos, tem aquela abertura, né? O Giovani faz esse papel, mas eu acredito ainda que ele é muito tímido, e agora é pensar no Brasileirão, fazer uma baita de uma estrutura, tem aí um elenco razoável. Tá fácil, Claudinei, tá fácil acertar mais alguns detalhes aí. Eu acredito que o Guarani tem grandes chances aí de fazer um bom campeonato na Série B do Brasileiro. Tá, e você entende que a permanência do Carpini, ela com tranquilidade, ela acontece, o Elano saiu de lá da Inter de Limeira, de qualquer maneira ele acabou fazendo uma boa campanha lá também, porque o time começou goleado pelo Guarani, todo mundo tinha medo da Inter cair, a Inter não caiu, permaneceu na Série A1 do Campeonato Paulista. Mesmo assim o Elano deixou a Inter, né, dizendo que vai se dedicar aos estudos, que vai agora aprender mais ainda, né? Mas a questão do Carpini, Gustavo, como é que você pensa? No seu modo de entender, como torcedor, inclusive do Guarani, você entende que ele deve continuar? Olha, na minha opinião, ele tem que continuar, mas não acredito na permanência do Carpini. Eu acredito que o Carpini vai embora do Guarani. Menos dias ou menos horas, o Carpini vai embora do Guarani, mas é claro, né? A importância de um técnico que já conhece a equipe, tem uma estrutura nas mãos, seria uma ótima oportunidade de até mesmo ele de crescer muito mais. Ele já cresceu muito na equipe do Guarani, mas tem uma oportunidade tremenda de crescer. Mas eu, como torcedor e como cronista esportivo, não acredito na permanência do Guarani, e em breve você pode cobrar isso de mim. Pelo que eu estou entendendo, eu nem vou cravar e nem vou dizer que é uma informação, porque eu não tenho essa informação, mas o que eu tô vendo, o Carpini vai deixar o Guarani menos dias ou menos horas, o Claudinei Costa. Tá certo, aí a opinião do Gustavo Marques, né? Você, torcedor do Guarani, pode mandar sua mensagem aqui pra gente no Facebook, né? Tem aqui o Josias Lopes, que estava com a gente aqui também, o Gilvanei Costa, o Paulo Moretti, mais aqui o Eudes Francisco, né? Deve ser o Eudes Francisco, Deni Bersato, tem mais aqui o Diácono, disse pra você não ficar triste não, viu? Pra você não ficar triste, o Diácono falou aqui, viu? O Gustavo. Como eu disse, é troféu do interior. O Diácono Zaqueu César falou pra você não ficar triste não. Não, tô feliz. Sabe por que eu tô feliz, ô Claudinei Corsi? Por quê? Por conta da evolução do time. Isso eu acredito que, claro que o título, o dinheiro, 360 mil, o Guarani com dívidas aí, com seus jogadores, salários atrasados, é claro que ia ajudar em muito, e também a vaga na Copa do Brasil. Mas eu vi a evolução em aquilo que eu estava pensando. O condicionamento físico da equipe do Guarani estava na decadência, estava precária. E conforme os jogos foram entrando, o Guarani disputando esses jogos, foi aumentando o condicionamento físico e a postura do time foi diferente no jogo contra o Bragantino. É claro que o Bragantino também com a equipe mista, mas a evolução foi clara. Então eu já estou feliz, isso para mim basta. E dica, eu ia falar uma legal, e segue a comemoração ali da equipe do Bragantino, tímida, né? Os caras pegam a taça, aquele negócio todo, tiram uma foto ali, cada um vai pegar a taça e tirar uma foto. Mas bem assim, né? Aquele sorrisinho amarelo, aquele negócio. Assim. Quer ir embora pra casa. Vamos, rapaziada. Olha lá, o Arthur agora pega a taça, ninguém levanta a taça, só, né? Mas tá bom. Mandar um abraço aqui também pro Márcio José de Oliveira, tá feliz aqui. Dali Braga é campeão. Filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Márcio, o Cadu Leme, Braga maior do interior. O Eurico Marques, diz aqui pro Guga, vai ser difícil você narrar um gol esse ano do Bugre. Tá complicado, hein? Esse ano, hein? Nossa. E você viu o nosso o que cuida da mesa de som aqui, o nosso estagiário, disse que você é o bichão mesmo, hein? Diz que você fala, você lê, você faz tudo aqui no rádio, hein? Que coisa. Fazer o quê, né? Tá vendo, né, Levi Júnior? É isso, tem que fazer tudo. Pois é, tem que cobrar escanteio e correr na área para cabecear, né? Mas se o coordenador pediu, a gente faz, não tem problema não. Que horas são aí, Levi? Confirma a hora para mim. 22h08. 22h08, vamos para um giro de comerciais aí, ô produção. E daqui a pouquinho a gente volta aqui com o fim de jogo, tem os destaques aí do Levir Júnior, tem a ficha técnica, vamos falar mais aí desta derrota do Guarani 1-0 para a equipe do Bragantino. O Bragantino que fica então
com o troféu do interior, R$360 mil, e mais a vaga já garantida na Copa do Brasil no ano de 2021. É um intervalinho rápido, a gente volta já com o fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Você ouve Fim de Jogo. Está precisando de crédito? Ligue agora para a Global pelo telefone 031 989 75 2079. A Global aguarda a sua ligação. Baixe o aplicativo Placar ao Vivo Futebol Interior no seu celular. É grátis. Baixe o aplicativo Placar ao Vivo Futebol Interior no seu celular. É grátis. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Na velocidade da notícia. Rádio FM. Bateu aquela insegurança para sair comer fora com a família? Então ligue para o restaurante Pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121. Tudo com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio FM. Se você que está acompanhando a programação da Rádio Futebol Interior quer que o Futebol Interior aborde em áudio a história de algum jogador, mande um WhatsApp aqui para o Futebol Interior 019 989 89 35 26 019 989 89 35 26. Você manda o WhatsApp e nós vamos resgatar a história do craque que deixou saudade. Rádio Futebol Interior. Quer perder peso sem perder a saúde ou sem precisar fazer aquelas dietas malucas? Inibicaps, produto 100% natural, fórmula com extratos de laranja, berinjela, insulina e outros compostos naturais em uma cápsula que vai ajudar você a diminuir o apetite. Inibicaps. Chame agora no WhatsApp 19 989 89 35 26. Tratamento com 120 cápsulas. À vista tem desconto e você pode parcelar em até 3 vezes sem juros no cartão. Inibicaps, a força que faltava para você perder peso. 19 989 89 35 26. Estamos apresentando Fim de Jogo. 10 da noite, mais 12 minutos, 10:12 é o fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior, sempre em nome de Restaurante Pizza do Dadá. Ligue e receba em casa.